Este gordo é tão desajeitado que, quando tentou usar a espada da família, esfaqueou-se a si mesmo. Ele mal sobrevive, e algo nele muda completamente. Ele para de comer constantemente, em vez disso, começa a treinar. O gordo começa a correr o dia todo e trabalha em seu núcleo de mana sempre que faz uma pausa. Depois, ele treina dia e noite, balançando sua espada de madeira repetidamente. Ele ignora a fadiga e, mesmo quando o instrutor lhe diz para parar, ele não ouve. Ele continua repetidamente, mesmo quando chove, até que suas mãos fiquem em carne viva e sangrando, e sua espada de madeira finalmente se quebre. Em apenas um mês, ele aprimora cada movimento à perfeição. Olhando para suas mãos gastas, ele está completamente satisfeito com o resultado. Mas o corpo humano tem seus limites, e ele eventualmente perde a consciência de exaustão. Ainda assim, ele continua treinando e, depois de algum tempo, não está mais gordo. E até mesmo seu mestre de espada fica chocado com suas habilidades com espada e técnicas de mana. Então, o que fez este gordo mudar tanto? Bem, a questão é que seu corpo agora está possuído pela alma da espada com a qual ele se esfaqueou, e não é uma espada simples de forma alguma. Essa é a história da perspectiva de um herói que foi reencarnado como uma espada. Ao longo de muitos séculos, ela foi empunhada por muitas lendas, mas o vínculo mais significativo que esta espada já compartilhou foi com apenas uma pessoa, um herói chamado Leoberg. Apesar da origem humilde deste homem como camponês, ele ganhou o título de Santo da Espada por pura determinação e empunhou esta magnífica lâmina. Embora a espada tenha passado pelas mãos de muitos, Leoberg foi o único que ele considerou um verdadeiro companheiro de coração. Eles peregrinaram de um continente a outro, passando décadas atravessando e purificando o mundo juntos. Finalmente, chegou o dia de enfrentar o chefe final, o dragão branco das montanhas geladas. Era uma besta colossal de escamas prateadas que exigiu cada gota de força de Leoberg antes que ele conseguisse matá-la. Infelizmente, embora tenham restaurado a paz no reino, uma conquista que concedeu a Leoberg a oportunidade de ascender como soberano da nação, a vitória teve um custo. Com o mundo vendo novamente a luz do sol e as rosas, a espada foi finalmente posta para descansar após séculos de massacrar monstros. Ela foi passada através da linhagem de Leoberg por gerações, mas nenhum sucessor conseguiu preencher o vazio deixado no coração da espada por seu amado amigo. A cada príncipe que vinha nas gerações seguintes, eles se tornavam cada vez mais incompetentes e sem brilho. Essa mediocridade atingiu seu auge quando a espada foi passada para um jovem obeso e imprestável. No momento em que o príncipe gordo balança sua arma legítima, a espada fica horrorizada. Este porco é um pirralho mal-educado com conhecimento zero sobre como empunhar uma lâmina. A espada rapidamente faz uma verificação de status, e uma janela do sistema exibe tudo o que ele precisa saber sobre o garoto. Seu nome é Adrian Leoberg, um garoto obeso de 16 anos que está literalmente enfraquecido 7 vezes, se eu estiver contando corretamente. Em termos mais simples, suas características o descrevem perfeitamente como um inútil com pouca ou nenhuma resistência. Além disso, ele sofre de um distúrbio de sensibilidade à mana. Embora o sobrenome do garoto o marque claramente como descendente de Leoberg, seus status patéticos sugerem o contrário. O garoto é tão fraco que tem dificuldade apenas em levantar a espada. Ele é só latido e nenhuma mordida, e suas proclamações constantes estão irritando a espada. Depois de recitar o nome do santo herói, o garoto põe toda a sua força para levantar a lâmina e começa a balançar a arma sem rumo, aterrorizando todos ao seu redor. Enquanto este saco de banha gordo avança cegamente, os servos mal têm tempo de se espalhar para evitar levar um golpe perdido. A estupidez atinge seu auge quando o príncipe desajeitado tropeça nos próprios pés e acidentalmente acaba apontando a lâmina afiada para sua própria barriga. Enquanto ele cai, não há reviravolta na trama. Ele realmente acaba sendo empalado por sua própria espada. Todos ali ficam horrorizados com a tragédia e correm para amparar o jovem príncipe. Mas não vamos esquecer da espada, que está passando pelo pior momento agora. No entanto, acho que a morte do garoto não é tão ruim, afinal. Deixe-me explicar o porquê. Idria não conseguiu herdar nenhuma característica que o fizesse parecer um verdadeiro descendente de Leoberg. Ele se destacava apenas pelas razões erradas. Ele era arrogante apesar da falta de talento, e sua ganância não tinha limites. Resumindo, ele era a verdadeira personificação dos 7 pecados capitais, seja luxúria, preguiça, gula ou avareza. Se ele se tornasse o próximo sucessor a governar, não haveria reino para governar. No entanto, aquele erro desajeitado que o fez ser empalado está prestes a mudar o destino do reino para sempre. A espada acaba possuindo o corpo do príncipe no momento em que ele fica sem alma. Em apenas alguns dias, os funcionários que trabalham no castelo começam a notar uma mudança drástica e sem precedentes na personalidade do garoto. Ele está agindo como se tivesse perdido a memória. O garoto se recusa até a lembrar ou reconhecer o mestre que sempre aturou suas bobagens. Logo,
o rei chega ao quarto para ver seu filho. Só de olhar, é bem óbvio para a espada arrogante que este homem deve ser o pai do pirralho. Ele fica um tanto surpreso que o rei não pareça tão patético quanto seu filho. De qualquer forma, o pai acha a falta de modos de seu filho bastante perturbadora, já que Drian nem se deu ao trabalho de cumprimentá-lo. O professor de Drian tenta proteger seu discípulo, alegando que o garoto está passando por problemas de perda de memória. Os cavaleiros reais ficam chocados com a notícia e sugerem que os médicos reais da casa verifiquem o estado mental do príncipe. Um tempo depois, assim que o médico termina de examinar o garoto, ele conclui que não há lesões cerebrais físicas, embora argumente que o trauma ou choque psicológico deve ter causado esse estado de amnésia. Parece que o rei não está totalmente convencido, e Drian pode sentir o ceticismo de sua majestade de longe. O rei o informa que simplesmente alegar esquecer todas as maldades que Drian cometeu não as desfará. Mesmo que Drian tenha perdido todas as suas experiências passadas, isso significa que ele também perdeu todas as lições que deveria ter aprendido com seus erros. A simples ideia de que eles estão literalmente de volta à estaca zero em relação ao crescimento de Drian é enfurecedora. Depois de deixar seu filho saber o quão patético ele é, Sua Majestade prossegue para deixar o quarto. Enquanto isso, Drian, quer dizer, a espada dentro do corpo de Drian, não está gostando nem um pouco de como está sendo tratado. Isso faz se perguntar o quão problemático este garoto deve ter sido para construir esse tipo de reputação. Felizmente para ele, há pelo menos uma pessoa tratando-o como um ser humano, sua querida mãe, que adora seu filho inútil até a última gota. Caramba, ela até acha este saco de batatas um rapaz bem bonito. A mãe coruja está simplesmente feliz por ter seu filho de volta. Só Deus sabe como ela teria vivido sem ele. A espada só conseguia sentir pena da mãe, lamentando por um filho que já estava debaixo da terra. A noite cai, e a mãe feliz finalmente decide se retirar para seus aposentos. Vê-la tão alegre força a espada a refletir sobre a realidade de sua situação. Ele literalmente acabou matando o descendente de seu amigo, embora devesse protegê-los. Por outro lado, a espada tenta se convencer de que não foi culpa sua, e não adianta chorar pelo leite derramado. No momento, o mínimo que ele pode fazer é aproveitar esta chance para consertar as coisas e desfazer todos os fracassos do Drian original. Este corpo é gordo e não tem nada de bom. Com isso em mente, ele descobre seu primeiro curso de ação, ganhar alguma força. Ele planeja iniciar sua busca por poder forjando um coração de mana dentro de si. Confiante, Drian inspira e começa a concentrar mana, apenas para que ela se dissipe como se nada tivesse acontecido. Seu corpo claramente se recusa a aceitar o influxo de mana. Ele tenta novamente, esforçando-se o máximo que pode, apenas para acabar em fracasso. Drian percebe da maneira mais difícil que este corpo está quebrado além da conta. Enquanto ele se afoga em tristeza, um raio de esperança chega na forma de uma serva. A criada trouxe um tônico enviado exclusivamente pela rainha. O tônico pode não ter um gosto muito bom, mas se provará muito potente para seu corpo incompetente. Enquanto a criada insiste para que ele o tome, ela começa a temer o pior. Veja bem, não é a primeira vez que ela traz este tônico. E dado como Drian reagiu agressivamente antes, ela teme que a história se repita. Mas, para a sorte dela, ao contrário do verdadeiro Drian imprestável que nunca entendeu o valor deste tônico importado, nosso Drian pode ver claramente que este líquido é enriquecido com mana. Sem esperar um minuto, ele arranca o copo da bandeja e começa a bebê-lo de uma vez, para a surpresa da criada. Assim que termina de esvaziar a tigela, ele dispensa a criada com severidade. Com ela fora, ele tenta consolidar mana em suas mãos mais uma vez. Felizmente, o tônico que ele bebeu não era uma farsa, afinal. Embora a quantidade de mana que ele é capaz de consolidar ainda seja insuficiente, ele decide experimentar mais. Ele rapidamente segue a criada que lhe serviu o tônico e pergunta se ela tem mais dessa coisa boa. Alguns dias se passam, e o sorriso ganancioso no rosto gordinho de Drian é prova suficiente de que ele finalmente conseguiu criar um coração de mana. Para ele, criar um coração de mana teria sido brincadeira de criança se não fosse por este corpo. É exatamente por isso que ele se esqueceu de levar uma variável em conta. A mana acesa em seu coração começa a infligir uma quantidade astronômica de dor. Suas entranhas parecem estar em chamas, e seu peito está prestes a explodir a qualquer segundo. Sim, criar um coração de mana sempre foi um processo doloroso, e se ele não conseguir aguentar e perder a consciência, estará condenado. Então, o garoto faz o seu melhor para se concentrar e se sincronizar com a mana que toma conta de seu coração. Eventualmente, ele supera com sucesso a parte mais exaustiva do processo, e seus esforços não são em vão. Ele se sente orgulhoso de si mesmo, não apenas por ter conseguido criar um coração de mana, mas porque desta vez, o coração de mana pertence a ele.
Em sua vida passada, ele ajudou seus donos a empunhar um coração de mana, mas desta vez é diferente, e ele mal consegue conter sua felicidade. Com o coração de mana completo, ele recebe uma notificação do sistema, do mesmo tipo que Drian costumava enviar para seus portadores, mas desta vez, é ele quem as recebe. Com uma janela do sistema aparecendo, uma enxurrada se segue, para o choque do nosso gordinho. Para simplificar, seu corpo fraco ainda está atrapalhando o aproveitamento de todo o potencial do coração de mana. Assim, ele só pode usar algumas poucas habilidades legais de muitas. Por enquanto, ele só pode acessar duas autoridades, terceiro olho e terceiro ouvido. E mesmo assim, ele só pode usar essas habilidades dentro de um certo limite. Como o nome sugere, o terceiro olho permite que ele veja com mais clareza, enquanto o terceiro ouvido permite que ele ouça um amplo espectro de frequências. Ele consegue até ouvir as criadas fofocando sobre ele pelos motivos errados. Mas antes que ele possa vigiar mais os servos, um véu de exaustão o domina, pois o consumo de mana o faz perder a visão. Claro, Idria não gosta dessas restrições impostas para limitar seu potencial. Antigamente, quando ele era apenas uma espada, ele tinha a habilidade de ver e ouvir tudo em todas as direções. Mas agora, ele mal consegue extrair mana suficiente para utilizar o terceiro ouvido e o terceiro olho por um breve momento. No entanto, ele está otimista de que, assim que sua capacidade geral de mana aumentar, ele será capaz de realizar muito mais do que apenas isso. Embora sua capacidade de mana possa ser baixa, seu apetite é igualmente enorme, e ele está morrendo de fome. Na busca pelo poder, a espada quase esqueceu que está habitando um corpo humano e deve se acostumar com isso. Um tempo depois, ele reencontra sua mãe carinhosa, e ela está muito mais feliz do que a tínhamos visto antes. A fonte de sua felicidade vem do fato de que seu filho realmente consumiu até a última gota do tônico que ela enviou. Enquanto ela está ocupada dando-lhe afeto materno, um novo personagem entra em cena. Quando sua mãe pergunta se ele reconhece essa pessoa, Idria nega descaradamente. Bem, este homem de aparência seriamente intimidadora é o irmão de sua mãe, basicamente, o tio de Idrian. A mãe espera que seu irmão ajude seu sobrinho com as memórias perdidas. No entanto, o tio tem uma perspectiva diferente sobre a situação do garoto. As memórias que Idrian tinha não tinham nenhuma importância para começo de conversa, então é basicamente um esforço perdido ajudar a recuperar essa coleção inútil. Este comentário grosseiro faz nosso garoto perceber que este homem tem uma vingança profunda contra Idrian. Por enquanto, o homem só pode prometer uma coisa: ajudar Idrian a perder sua gordura extra e ganhar alguns músculos. Esperar que ele fizesse algo além de suas capacidades atuais seria pedir demais. Bem, a mãe está grata até por isso. Enquanto isso, a maneira como esse cara está encarando nosso garoto com olhos predatórios diz a Idrian que ele está ferrado, figurativamente falando. Na cena seguinte, o pobre coitado é chutado com força no chão. O desgraçado está literalmente encarando o garoto inofensivo como um lobo faminto. Ele deixa as coisas claras. Idria não tem permissão nem para respirar, a menos que receba autorização. Somente se ele tiver vontade, ensinará a Idrian a mais cobiçada e sagrada esgrima da família. Claro, isso irrita nosso gordinho ao extremo. Para alguém que é responsável pelo sucesso desta família, é muito humilhante que esses caras ajam de forma tão ingrata com a própria pessoa que criou o estilo deles. O furioso Idrian se levanta e jura que, em 6 meses, fará o tio reconhecê-lo. Se ele falhar, está disposto a se tornar um fantoche para os caprichos de seu tio. Consequentemente, se ele vencer, ele quer que seu tio lhe conceda um desejo. Confundindo a confiança do garoto com arrogância, o homem mais arrogante do mundo cede imediatamente aos termos do garoto. Idrian internaliza sua situação. Embora ele tenha proclamado a vitória descaradamente, ele sabe muito bem que este corpo vai lhe dar um trabalho dos diabos. Envolvendo seu corpo em mana, ele começa a correr com a intenção de queimar o excesso de gordura. De repente, o tio nota a presença de mana no corpo de Idrian, o que o choca até a última célula cerebral. Ele interrompe imediatamente a corrida de Idrian para fazer uma pergunta curiosa. Ele já criou um coração de mana? Meu rapaz não desperdiça esta oportunidade de se gabar, porque ele quer desesperadamente que seu tio fique chocado. Acontece que seu tio está de fato desapontado, mas não pelo motivo que você poderia pensar. Ele está irritado, se perguntando quem sugeriu que ele fosse tão longe a ponto de desenvolver um coração de mana. Porque a dura verdade é que esta é uma técnica reservada apenas para mercenários de baixo escalão e nível inferior. Aí está. Toda a confiança que nosso garoto tinha foi esmagada com uma única revelação. A merda que ele aprendeu não vale um centavo. Um tempo depois, sua confiança, anteriormente inflada como sua barriga, foi esvaziada, e o cara está pirando enquanto reflete sobre as palavras de seu tio. Seu tio demonstrou sua força formando um anel de mana e atingindo Idrian com ele.
Aquele único golpe estilhaça mana na qual nosso garoto tanto confiava. A técnica que seu tio usou, chamada de corrente de mana, pode ser usada para esmagar a aura gerada por um coração de mana. Além disso, é muito mais fácil e estável de usar. Até mesmo a família do Conde Eli, que se apegou à tradição do coração de mana, caiu em ruína completa há um século. Agora, ninguém mais tenta usar o coração de mana. Com essas novas revelações, Idrian é forçado a recuar para aprender a teoria básica das correntes de mana. Aqui está uma pequena explicação de como a utilização de mana é categorizada. Magos geralmente dependem de círculos de mana, enquanto cavaleiros tecem correntes de mana. O ranking do cavaleiro é determinado pelo número de correntes que eles podem tecer. O primeiro reino é a corrente única, depois a corrente dupla, e assim por diante até o reino da pentacorrente. Depois de absorver o conhecimento mais relevante sobre este mundo, ele percebe que seu tio não estava mentindo, afinal. Ele também lê uma palavra-chave familiar no livro, Altringen. Refletindo sobre o passado, Idrian se lembra de uma época em que um homem chamado Ernest Altringen veio procurá-lo. Aquele homem possuía artes estranhas que não eram nem esgrima nem magia. Essa reflexão coloca um sorriso de canto no rosto do nosso garoto, como se ele tivesse descoberto o que deve fazer a seguir. Um novo dia chega com nova confiança. Lá fora, enquanto nosso garoto se alonga para o treino que virá, seu tio chega e pergunta se ele leu os livros que lhe foram dados na noite passada. Se sim, então Idrian deve ter percebido quão estúpido ele foi por criar um coração de mana. No entanto, ao contrário das expectativas do mais velho, a confiança do nosso garoto em seu coração de mana retornou. Na verdade, ela dobrou. O homem o confronta, perguntando se ele é simplesmente burro ou se está tentando se fazer de obtuso. Idrian decide deixar sua demonstração falar por si. Ele começa a exalar mana e corrige seu tio, afirmando que diferentes corações de mana têm diferentes mecanismos de funcionamento. Previsivelmente, seu tio não leva suas palavras a sério nem um pouco e imagina que Idrian está apenas agindo como aqueles mercenários teimosos e insignificantes que são autoconfiantes demais. Esses mesmos mercenários literalmente falharam em ultrapassar até mesmo 2 correntes antes de sucumbir ao fracasso, embora ele lance um desafio aberto a Idrian. Se ele acha que é realmente diferente, então pode provar isso derrotando um cavaleiro de corrente dupla. Se ele conseguir, o tio promete se tornar seu guardião, assim como sua mãe queria. Idrian, no entanto, tenta irritar seu tio, perguntando em voz alta se ter seu tio como guardião é sequer benéfico. Este comentário soa como um insulto sério à honra do cavaleiro. Ele, que se proclama um conde do reino, comandante do exército do norte, mestre dos lanceiros negros e um dos 5 leões de prata que servem a sua majestade, um cavaleiro que teceu 4 anéis, um cavaleiro de corrente quádrupla, não tolerará tal insolência descarada questionando sua competência. O homem aterrorizante começa a liberar uma quantidade horrenda de mana tão intensa que estilhaça o chão sob seus pés apenas para provar seu ponto. Ele espera que isso seja suficiente para provar sua competência. Embora este homem seja poderoso, Idrian esteja aprendendo isso da maneira mais difícil. Antes que o tio agrave a situação a ponto de ameaçar a vida do jovem príncipe, os cavaleiros próximos não têm escolha a não ser levantar suas armas contra o conde. As apostas são altas, e Idrian finalmente percebe que isso vai exigir muito mais esforço do que ele pensava inicialmente. Pouco tempo depois, Idrian está deitado no chão como um saco de trigo, exausto pelo cardio extenuante que está fazendo para perder toda a gordura indesejada que seu corpo adora se agarrar. A imagem arrogante do conde continua a surgir nas memórias do nosso garoto. Se ele não conseguir derrotar um cavaleiro de corrente dupla, aquele desgraçado com o rosto arrogantemente cheio de cicatrizes vai humilhá-lo e desprezá-lo por toda a vida. Quando nosso garoto volta para seu quarto, ele é repentinamente saudado pelo médico que estava esperando por ele. Enquanto o médico faz o seu melhor para enrolar com saudações e gentilezas, o gordo quer que ele vá direto ao ponto e ao assunto. Acontece que este homem recebeu ordens da rainha para curar o jovem príncipe para ajudá-lo a se recuperar mais rápido. Mas o nosso rapaz evita aquele feitiço de cura como a praga e expulsa o homem do seu quarto porque não está interessado em cura mágica. Afinal, a magia de cura funciona como uma reversão do tempo. Ela desfaz todas as microlesões e o desgaste nos músculos, o que significa que o seu corpo não seria capaz de crescer naturalmente, e os seus esforços seriam desperdiçados. Em um certo dia, enquanto nosso rapaz está fazendo sua refeição, seu irmão mais velho invade a sala de jantar. Claro, a espada não reconhece este boca grande, então o cavaleiro se inclina em seu ouvido e preenche as lacunas para ele. Bem, este cara é o terceiro príncipe, e posso dizer que ele é o típico irmão tóxico de manha. Mesmo agora, ele está aqui para zombar de Idrian pelo recente acidente quando ele literalmente se empalou com sua própria espada e quase morreu. Claro, meu rapaz não está interessado em responder a provocações tão óbvias e quer que seu suposto irmão mais velho faça algo produtivo com seu tempo.
O irmão provocador acaba sendo provocado e decide passar para o próximo boato que ouviu. O que se diz por aí é que Drian fez uma aposta com o Conde Belliard. E como a aposta inclui nosso rapaz enfrentando um cavaleiro de corrente dupla, o irmão canalha e malicioso se voluntária para ser seu oponente. Nosso rapaz não tem ideia de quem era esse idiota imbecil. Tudo que ele consegue pensar é porque os descendentes desta família são todos irritantes. Aquele que zombou dele agora há pouco é o terceiro príncipe, Príncipe Guillian, conhecido por seu talento e esgrima. O prodígio formou 2 anéis aos 4 anos de idade, então ele é absolutamente uma força a ser reconhecida. Uma empregada aparece para interromper a briga e revela um monte de cartas para Adrian. Nosso rapaz não tem ideia de por que todas essas cartas chegaram para ele quando não havia interesse nele antes. De repente, sua atenção é capturada pelo assunto das cartas. Muitas das cartas estão solicitando um duelo com o príncipe. Alguns estão se oferecendo para se tornarem seus parceiros de treino. Resumindo, todas essas pessoas estão basicamente tentando armar um plano para espancar o príncipe de graça. Nosso rapaz está furioso ao ver a pura audácia dessas pessoas. Para ajudá-los a extravasar suas frustrações, ele chama essa empregada e ordena que ela anote todos os nomes das pessoas que enviaram essas cartas. Na cena seguinte, o Mano está em uma sessão de treino quando, de repente, o comandante do norte joga uma espada de madeira para ele, acreditando fortemente na ideia de ensinar ao príncipe algum nível de esgrima. Ele não quer ouvir a desculpa de ser culpado por não ter conseguido ensinar o príncipe. Adrian se abaixa para pegar a arma, um pouco irritado por esse cara não poder simplesmente lhe entregar a espada educadamente. Mas naquele momento, algo acontece. Seu corpo inteiro treme enquanto seus músculos têm espasmos do nada. Isso faz Belliard se perguntar se o rapaz ainda não recebeu tratamento de magia de cura. Nosso rapaz o provoca por não saber o motivo, mesmo sendo um cavaleiro. Afinal, uma vez que você recebe magia de cura, os músculos simplesmente retornam ao seu estado original e se recusam a crescer. Belliard concorda com esse ponto e se vira, compartilhando que ele não estava tentando focar em magia de cura de qualquer maneira. Por enquanto, ele vai demonstrar uma habilidade que ele quer que Adrian assista com a máxima atenção. Esta técnica é a técnica secreta de espada do reino, uma que seus cavaleiros usam ao construir sua base principal. A arma balança com ferocidade enquanto o cavaleiro corta em todas as direções. Sua exibição imaculada de esgrima termina em um belo final em espiral, enquanto Belliard deixa o príncipe sem palavras. Ao final daquela bela demonstração, Adrian questiona se esta é realmente a técnica fundamental para cavaleiros. Belliard encara isso como um insulto e explica que armas de treino não têm fio, mas é melhor se ater ao básico para aprender esgrima. De repente, o Mano começa a rir na cara de seu professor. Adrian percebeu como a maestria da espada evoluiu. A grande esgrima que massacrou o dragão louco está agora sendo usada como uma técnica de treinamento inferior. O rosto do Mano está devastado, enquanto seu mestre o adverte que esta técnica não será suficiente para ele ganhar a aposta. Então, depois do básico, ele sempre poderia procurar outro professor. O príncipe Adrian rejeita a ideia de outra esgrima, acreditando firmemente que esta técnica seria mais do que suficiente. Suas palavras deixam Belliard um pouco irritado, mas, no final, ele cede aos desejos de Adrian. De volta à sessão de treino. Nosso rapaz está praticando o balanço de sua espada, analisando por que a técnica do matador de dragões está sendo tratada como uma técnica inferior. Ele entende que a natureza deve evoluir nessa direção e que a técnica de Belliard na verdade carece do espírito de matar dragões, apesar de sua execução. As pessoas que rejeitaram o coração de Mana eventualmente esqueceram como infundir seu próprio espírito na espada, então elas não poderiam entender o valor da técnica do matador de dragões. Enquanto ele está perdido em seus pensamentos, Belliard bate sua espada contra a de Adrian, corrigindo sua postura e aconselhando-o a colocar força em sua lâmina em vez de em seus braços. Ele bate na barriga do príncipe e depois em suas pernas, forçando-o a corrigir sua postura para distribuir a força de forma igual e adequada na arma. Adrian sabe que seu professor está absolutamente certo. Seu corpo atual é fraco pra caramba tentando imitar a técnica. A mesma técnica não deveria ser um pedaço de lixo descartado, e ele quer provar isso ao mundo com suas próprias ações. Mais dias se passaram enquanto as árduas sessões de treino do nosso rapaz continuavam. Um mês de treinamento rigoroso se passou e o sistema o parabenizou por ter sucesso em uma missão. Agora seus níveis de obesidade severa foram reduzidos para a obesidade normal, o que significa que seu metabolismo se adaptará e seu corpo mudará de acordo. O traço de desajeitamento desapareceu, e o exercício só o aprimorará ainda mais. Sua capacidade de mana também está crescendo, assim como o desaparecimento do traço de distúrbio de sensibilidade à mana. Adrian ganha confiança a cada balanço, sabendo que percorreu um longo caminho desde um mês atrás. Toda a sua mentalidade é aperfeiçoar sua técnica 1% a cada dia.
Perdido em seus pensamentos novamente, Idrian tem sua espada esmagada por seu professor, que havia dito repetidamente ao rapaz para parar. Eles ficam em silêncio sob a chuva forte enquanto as mãos do príncipe mostram sinais de fadiga. Sangue escorre de sua mão machucada enquanto ele olha para seu tio, perguntando o que aconteceu. Idrian olha de volta para o boneco de treino à sua frente, como ele literalmente cortou ambos os membros com seu golpe. Nosso rapaz fica sem palavras enquanto Balalhard ruge com ele por ser um tolo que poderia ter causado danos reais imprudentes se tivesse uma espada de verdade. As mãos de Idrian estão cheias de calos e cortes. O sistema o recompensa por sua concentração extrema com um traço de superconcentração. Esta é uma recompensa positiva. E em seus pensamentos finais antes de desmaiar de fadiga, nosso rapaz pensa que poderia ter sido morto agora mesmo. Ballard pega seu aluno olhando para seu rosto enquanto comenta sobre a teimosia do príncipe. Na cena seguinte, nosso rapaz acorda em sua cama percebendo que desmaiou no meio do treino. Ele realmente levou seu corpo atual além dos limites, lembrando-se da época em que era uma espada, como era perfeito em todos os sentidos. Seus usuários foram uma vez o herói de guerra sem nome, o mestre da espada, um rei mercenário e, finalmente, até mesmo o fundador do reino. Ele sozinho levou guerras à vitória, matou inúmeros monstros e criou um caminho para os heróis florescerem. Gruornin sempre foi um excelente conselheiro e professor, e é por isso que ele queria continuar balançando sua arma até que pudesse alcançar novamente um estado tão perfeito, despejando todo o seu esforço nisso. Ainda assim, o corpo atual é muito fraco e levará à ruína se ele não descansar adequadamente. Um mês se passou desde que ele criou o coração de mana, e ele adquiriu um acúmulo de mana durante esse tempo. Meditando, o príncipe se prepara para o próximo nível, que seu sistema está pronto para deixá-lo acessar. Seu corpo agora pode acessar livremente mais mana na expansão e evolução de seu coração de mana. A constituição física do mesmo corpo também se ajustou para acomodar o coração de mana, permitindo benefícios físicos. Ao final do processo, o coração de mana de Idrian é estimulado com sucesso. Para testá-lo imediatamente, ele pega a sua espada e dá um golpe, tendo adquirido o nível de aprendiz de espada. Agora ele também pode acessar o nível mais básico de aura, evidenciado pelas ondas que fluem de sua espada. O básico foi aprendido com sucesso. Na sessão de treino seguinte, Balalhard fala sobre certos rumores que se espalham pelo reino a respeito das apostas. Por causa disso, o humano foi forçado a treinar o príncipe ainda mais intensamente, embora esteja irritado por Idrian não se apressar em encontrar um parceiro. A pessoa que vem à mente é, na verdade, ninguém menos que o terceiro filho do Império. Além disso, nosso rapaz sabe que não pode enfrentar um guerreiro de corrente dupla diretamente, então estava se perguntando se poderia lutar contra uma pessoa de corrente única como ponto de partida. Adrian olha para Carlos para uma atualização sobre sua tarefa. O cavaleiro responde, garantindo ao príncipe que fez exatamente como foi instruído e enviou pedidos de treino para todos os lugares. No entanto, Carlos está preocupado com o motivo pelo qual o príncipe espera ter sessões de prática com todas essas pessoas. A razão é simples. Cada um desses oponentes tem um ressentimento contra o príncipe irritante e arrogante. É por isso que eles estão usando intencionalmente esta oportunidade para machucá-lo, mas tudo bem para o nosso rapaz que já está ciente da estratégia deles. Sua única preocupação é que seu tio atue como árbitro em cada sessão. É uma tarefa simples garantir que ninguém morra durante a partida, algo que Balalhard não deveria ter resistência em fazer. Dias após esta sessão, a primeira partida de treino é realizada. O primeiro desafiante observa, maravilhado, o majestoso palácio do príncipe canalha. Este sujeito chama-se Taylor Tylane, e ele é apenas o segundo filho da família comum de um barão. Anos atrás, o porco gordo bastardo de um príncipe denunciou e ridicularizou o seu irmão mais velho e o seu pai em frente de todos, esmagando instantaneamente a honra da sua família. Desde então, a família Tylane perdeu o seu respeito e tornou-se motivo de chacota. É por isso que ele veio aqui para se vingar do príncipe arrogante nesta luta. Pouco depois, ele encontra o príncipe e cumprimenta-o com o máximo respeito. Taylor destaca o seu nível como um cavaleiro aprendiz de corrente única, embora esteja a fazer uma introdução demasiado longa para um combate que não é oficial. O nosso rapaz até goza com ele e chama-lhe fraco, o que confirma a Taylor o quão arrogante este príncipe realmente é. Balalhard percebe o veneno e o ódio do jovem e ordena-lhe que se recomponha, pois a luta ainda nem começou. O tipo passa de uma máquina de matar a uma fangiro instantaneamente depois de ver o comandante do norte à sua frente. Até o nosso rapaz pensa que o seu tio merece mais o verdadeiro título de príncipe do que ele, ao que Balalhard o provoca por ter sido um pirralho nobre de merda no passado. Enfim, ambos os lutadores são instruídos a posicionarem-se, pois a luta está para começar. Os dois encaram-se. Taylor é o primeiro a libertar a sua aura, agindo confiante com o seu sorriso enquanto avança para punir o príncipe.
Ele tenta um golpe aéreo, mas, só de olhar, Adrian critica vários movimentos desperdiçados do cavaleiro aprendiz. Casualmente, ele acaba por bloquear o golpe, atordoando o cavaleiro aprendiz com a sua exibição de um coração de mana. Taylor salta para trás para manter a distância, questionando como um coração de mana é sequer capaz de bloquear uma corrente de mana. A sua observação está, na verdade, correta, exceto pelo facto de que Taylor está a usar apenas uma única corrente, então não é uma grande diferença e apenas faz o príncipe sentir um formigueiro. Curiosamente, todos os espectadores começam a ouvir um som único emanando da espada, um que surpreende até o tio do rapaz. Este fenômeno é chamado de choro da espada. Taylor está em tal negação das capacidades do príncipe que ele avança impulsivamente de novo. Este ataque é mais pesado que o último, mas o nosso rapaz defende-se bem. O ataque transforma-se num verdadeiro choque de espadas entre ambos os lutadores, as suas lâminas trocando golpes enquanto cada um recua. Neste ponto, Adrian está a sentir a fadiga, destacando como os anéis de mana são o oposto polar do coração de mana. Apenas um confronto agora mesmo fê-lo sentir que a sua mana estava prestes a colapsar e a refluir. Ao mesmo tempo, a expressão do seu oponente é algo digno de se ver. Adrian lembra-se da posição de Taylor como o segundo filho da sua família e provoca-o por ser demasiado teimoso nas suas emoções. Quanto ao nosso rapaz, ele recompõe-se e mergulha numa concentração ainda mais profunda. Adrian invoca um feitiço desperto, pois mesmo que a espada seja chamada de mágica ou divina, ela é parte da sua alma. O coração de mana aceita oficialmente a sua grande vontade enquanto a primeira cor é imbuída sobre o coração de mana incolor. A vontade adormecida do matador de dragões é oficialmente invocada. Assim é a memória da espada emparelhada com um coração especificamente concebido para bater dragões. O coração de habilidade do matador de dragões entra em ação enquanto Adrian se transforma num estado dracônico. O seu corpo é agora auxiliado pela vontade do dragão como parte dos poderes da espada matadora de dragões. À distância, o mesmo príncipe impotente agora parece uma manifestação da própria morte, enquanto uma aura carmesim exala dele. Taylor fica apavorado com a mera visão daquilo, enquanto Balalhard exige que o duelo seja interrompido. Cheio de determinação, o príncipe impiedoso avança para massacrar o seu oponente. Num flashback, é revelado que o príncipe fez um pedido especial ao seu tio para o parar se ele acabasse por tentar matar o seu oponente. É exatamente isso que está a acontecer agora, forçando o comandante do norte a intervir, ativando uma habilidade para pulverizar o príncipe. O rapaz foi lançado contra uma parede, mas pelo menos Balalhard conseguiu pará-lo a tempo. De repente, o resto dos cavaleiros vem para o prender de todas as direções, acreditando que o seu ataque recente poderia ter resultado no assassinato do príncipe. É uma ofensa grave, mas o nosso rapaz levanta-se rapidamente para impedir que todos incomodem o seu professor. É verdade que foi ele quem ordenou a Balalhard que agisse, exceto que ele não estava a planear que o tipo derrubasse daquela maneira. O príncipe desmaia e, consequentemente, da próxima vez que acorda, o seu coração de mana está a latejar devido aos efeitos. O seu tio é um monstro do caraças com uma força incomparável, e no segundo em que ele recebeu aquele tipo de ataque de frente, o refluxo derrubou-o. A parte boa? Não houve efeitos secundários, então está tudo bem porque ele também acabou por vencer o combate. O príncipe estava a rir-se quando, de repente, o seu mestre e tio apareceram para uma discussão importante. Ele recorda a visão da espada que o rapaz usou, enfatizando que ele nunca lhe ensinou aquele tipo de estilo. O príncipe revela que mergulhou na essência da espada e se tornou um com ela. O que incomoda o seu tio é que o mesmo príncipe que nunca sequer experienciou uma luta real estava a exercer uma intenção assassina divina. A essência do seu chamado espírito fede a sede de sangue, embora Balalhard também não possa discordar disso. Isto é um choque para o príncipe, que esperava receber um sermão piegas. O comandante do norte desdenha, partilhando que ele é um soldado em primeiro lugar, um que percorre o caminho da vitória por quaisquer meios necessários. Apesar da sua própria filosofia de impiedade, ele ainda tem um problema com a sede de sangue de Adrian, pois a arma não consegue distinguir entre amigo ou inimigo. O príncipe argumenta que está a esforçar-se para corrigir as suas fraquezas, enquanto seu tio materno mostra interesse no seu desenvolvimento, questionando-se se o rapaz acabará por ser consumido pelos seus demônios interiores. Após os 3 dias de sessão de treino, Taylor ficou derrotado enquanto o príncipe lhe agradecia pela sua ajuda nos últimos dias. É uma pena que Taylor não conseguiu a sua vingança, e o nosso rapaz até o provoca por não ter conseguido o que queria. Adrian diz à sua criada para trazer um presente especial, um que ele tem guardado para a família Telein. Ele já sabe que o antigo príncipe Snob fez coisas terríveis às pessoas no passado e, embora este presente não seja suficiente, ainda é algo para fazer as pazes com a família deles.
Taylor fica confuso com a mudança na personalidade do príncipe canalha, enquanto o nosso rapaz lhe diz para se ir embora, refletindo que ele nem deveria se preocupar em limpar a bagunça do príncipe de merda original. As notícias da sessão de treino do príncipe canalha espalharam-se rapidamente por todo o reino. As pessoas queriam que guerreiros o enfrentassem e pusessem o príncipe insignificante no seu lugar. Todos pensaram que o primeiro príncipe sofreria muito, mas mesmo depois de muitas sessões de treino, ninguém ouviu notícias de Adrian sofrer. Em vez disso, os guerreiros que regressaram da sessão ganharam na verdade uma impressão positiva do nosso rapaz, pintando o primeiro príncipe como um homem gentil e benevolente. As suas personalidades mudaram completamente ao ponto de cidadãos comuns pensarem que estes tipos sofreram uma lavagem cerebral da família real para ficarem calados. Ironicamente, quando esta notícia chega ao nosso rapaz, ele fica furioso. A única razão pela qual estes guerreiros não diziam nada era por causa da surra que levaram nas suas lutas. Adrian considerava estes nobres uns merdas e um desperdício de espaço, mas o seu tio goza com ele por também se enquadrar na mesma descrição. O primeiro príncipe está farto e olha para o seu oponente recente, ameaçando-o educadamente para que vai e revele os resultados das sessões de treino desta vez. O nosso rapaz espera que esta mudança silencie todos os seus detratores e os rumores que se espalham. Mas no dia seguinte, ainda mais rumores começam a espalhar-se. Desta vez, as pessoas pensam que o príncipe gordo está a fabricar o resultado dos combates para salvar a pele. Este tipo simplesmente não para de se dar mal. Recusando-se a focar-se nos nobres, ele despeja todas as suas birras e frustrações no seu treino. Cada golpe do príncipe é mais feroz que o anterior, cortando o vento com mana flamejante. O seu coração de mana está a arder cheio de vida enquanto ele se vira para Caos para lhe perguntar sobre os parceiros de treino restantes. O cavaleiro explica que ele verá o seu último oponente hoje. O primeiro príncipe já atingiu um nível em que os cavaleiros aprendizes não são páreo para ele, mas Caos garante-lhe que esta última oponente é, na verdade, uma cavaleira de verdade que domina a sua espada. Esta mesma cavaleira não estava satisfeita com as técnicas da sua própria família e tornou-se uma elite que entrou na ordem de cavaleiros para aprimorar ainda mais a sua espada. É uma descrição atraente para Adrian enquanto ele dá as boas-vindas à chegada de Arwen Kirjan. A mulher aproxima-se da arena de batalha, enquanto os cavaleiros comuns a recordam como a guerreira da Ordem dos Cavaleiros da Luz de Ferro, apelidada de a flor que desabrocha no penhasco, a rosa espinhosa, e até mesmo a mulher que parte os corações dos homens. Ela é uma beleza elegante a cada passo. O facto de o primeiro príncipe ter conseguido atrair a sua atenção é um elogio por si só, enquanto a determinada Arwen anseia pela sua luta. Os espectadores? Eles têm a certeza de que Arwen vai humilhar o príncipe num ritual de humilhação. Os Cavaleiros Leão de Ferro são uma ordem considerada um conjunto de elite de cavaleiros. A cavaleira em período probatório entre eles é Arwen, um talento prodigioso cuja adesão já está confirmada. A questão é, por que Adrian estaria a receber uma oponente tão talentosa? Aparentemente, houve algum tipo de mal-entendido entre os dois no passado, fazendo nosso rapaz pensar que o príncipe lixo deve ter arranjado outra briga desnecessária. Ele pede a uma das suas criadas para recontar a história de como ele era. Atrapalhada, ela revela que este snob na verdade assediou Arwen, o que basicamente significa que o tipo está prestes a levar uma surra de Arwen pelo seu rancor anterior. Adrian está farto dos delitos do príncipe imprudente. Nós até vemos como este gordo pôs a mão no corpo dela, e ela até o provocou por tentar usar os seus cavaleiros como propriedade privada. Com o seu ego atacado, o príncipe explodiu e chamou Arwen de feia. É mais ou menos assim que a história vai, completamente de acordo com a personagem para a interação de um canalha com uma cavaleira. Claro, com a maneira como nosso rapaz olhava para Arwen agora, a palavra feia nem sequer vem à mente. Ela inclina-se perante ele para prestar respeito, acreditando que ele não mudou nada. O príncipe tenta salvar a pele, garantindo-lhe que ele mudou bastante. Mas só de olhar para sua expressão furiosa, é claro que ele vai levar uma tareia nesta luta. O árbitro e tio, Conde Balayard, está aqui. Ele permite que Arwen se apresente adequadamente, e ela também oferece seus cumprimentos. Balayard insiste para Arwen ter cuidado, pois o poderoso jovem príncipe tem uma lâmina bastante impetuosa. Brincadeiras à parte, a luta entre os dois está prestes a começar, com ambos os participantes tomando suas posições. O duelo começa oficialmente, revelando determinação e frieza na postura de Arwen. Enquanto isso, nosso garoto está feliz por experimentar o nível de habilidade de uma cavaleira de verdade. A mulher assassina avança para a ação com movimentos refinados. O primeiro embate é bloqueado pelo jovem príncipe, mas a diferença de mana é tão severa que causa um refluxo direto, forçando-o a cuspir sangue. Linda, mas concentrada, Arwen martela na ofensiva para mais punição. Ambos balançam para frente e para trás, trocando e colidindo suas lâminas. Nosso garoto está sendo jogado de um lado para o outro, dando a Arwen controle total sobre a luta.
Ela se aproxima para um golpe definitivo, forçando o primeiro príncipe a ativar seu estado de matador de dragões e exalando sede de sangue. Essa sede de sangue avassaladora atordoa, e a espada de Arwen é desviada com sucesso pelo jovem príncipe. Ela volta para sua posição inicial, ofegante e observando o estilo de espada do príncipe. Quanto ao nosso garoto, ele também mal está se aguentando, pois, apesar de ser uma usuária de anel único, Arwen é diferente de todos os outros. Ao mesmo tempo, Idrian usa a habilidade chamada Julgamento para invocar os status da cavaleira, revelando suas habilidades mais fortes e mais fracas, e até mesmo seus traços de personalidade. O fato de o príncipe poder ver o nível dela com seu uso limitado da habilidade prova que ele também pode derrotá-la. O Gilgame de baixo orçamento de dieta libera sua aura carmesim, levando a cavaleira a fazer o mesmo. Ambos os lutadores avançam, aproximando-se um do outro em velocidades caóticas e marcando o início da verdadeira batalha. Vários minutos depois, ambos os guerreiros estão exaustos no clímax de seu duelo. É uma luta equilibrada, então Balalhard intervém e encerra a partida por hoje, adiando-a para amanhã. O príncipe age de forma arrogante, afirmando que estava prestes a acabar com tudo. Até Arwen zomba dele, dizendo mesmo. Ambos são arrogantes e querem continuar o duelo, mas Balalhard não vai ficar sentado aqui o dia todo e acredita que ambos precisam de tratamento. O curandeiro se aproxima para cuidar dos ferimentos do nosso garoto, mas Idrian está muito ocupado encarando Arwen, que demonstra igual aversão por ele em troca. Os dois se viram na direção oposta, compartilhando o mesmo pensamento de não perder para o outro. O segundo dia termina no mesmo impasse. E no terceiro dia, ambos os guerreiros se recusam a desistir. Arwen é muito habilidosa, então o fato de o príncipe ter durado tanto tempo mostra que ele também é habilidoso. Antes do terceiro round começar, Idrian compartilha algo que ele queria dizer a ela. Ela se pergunta se ele vai se desculpar, recusando tal evento. Afinal, seu orgulho como cavaleira foi ferido, e ela quer recuperá-lo adequadamente. Embora seja admirável, o príncipe nunca pensou em um pedido de desculpas. Em vez disso, ele sugere a ideia de colocar uma recompensa, já que ambos se recusam a recuar. A recompensa é simples. O perdedor considerará ao vencedor um desejo de qualquer tipo, não importa qual. Os cavaleiros rapidamente tentam reverter essa decisão, acreditando que é perigoso demais para um príncipe da família real fazer tais afirmações. Idrian os cala e pergunta a opinião de Arwen. A cavaleira destaca sua posição como uma das cavaleiras da família real, razão pela qual ela normalmente não poderia aceitar tal condição. Ao mesmo tempo, agora que lhe é concedida a oportunidade total de ter sua chance, ela fica feliz em aceitar a aposta. Idrian adora a escolha dela e a encontra para o terceiro round. Ambos os lutadores balançam suas espadas caoticamente, esperando quebrar o espírito do outro primeiro. É aqui que Idrian acaba usando um movimento tão audacioso e rápido que surpreende a prodigiosa cavaleira. Ela não consegue acreditar em quão rápido ele ficou no espaço de um único dia, como se ele estivesse sempre escondendo sua verdadeira força. Os lutadores se enfrentam implacavelmente, dançando pela arena. Só que desta vez, o jogo virou. O príncipe Idrian é quem está dominando o campo de batalha e a empurrando para trás, chegando a arranhar seu rosto. Recusando-se a parar, o príncipe vai direto para cima dela no que deveria ser um ataque decisivo. Basicamente, o golpe de sua espada é mais rápido do que a habilidade dela de defendê-lo. Ambas as armas se chocam. Uma espada voa pelos ares, estilhaçada. A cavaleira está de joelhos enquanto os espectadores testemunham o vencedor da partida. Arwen é incapaz de aceitar o resultado, enquanto o príncipe reivindica decisivamente a vitória sobre Arwen Kurgaia. Quanto à sua recompensa, é simples. O príncipe Dreleuberg quer possuí-la, mas não da maneira pervertida. Não se preocupe. Carlos conquistou a posição de guarda real do primeiro príncipe. O trabalho era na verdade fácil, apesar da arrogância do príncipe. Não havia birras naquela época. E olhando para ele agora, Carlos se lembra do treinamento intenso que o príncipe herdeiro fez, mesmo durante a tempestade. Sua dedicação resultou na obliteração completa do manequim, e ele viu naquela época uma sede extasiada por combate em seu rosto. Foi naquela época que o guarda real soube que Idrian estava destinado à grandeza. De volta à situação atual, o resto dos guardas está todo horrorizado, incluindo Carlos. Possuir alguém é hediondo, especialmente uma cavaleira. Arwen questiona se é isso que o príncipe realmente deseja. Nosso garoto confirma, acrescentando que ela atualmente é apenas uma cavaleira aprendiz que não conseguiu vencer um mero príncipe canalha. É por isso que o que ele quer dela agora é o potencial total da cavaleira chamada Arwen Kurgaia. Felizmente, esse esclarecimento estabeleceu um tom melhor e a surpreendeu, enquanto Idrian declarava sua intenção de manter uma cavaleira leal. Uma que não apenas o guarda por responsabilidade real, mas uma cavaleira que é leal a ele em todos os momentos.
Graças à sua habilidade de varredura, ele pode prever o talento excepcional de Arwen na maestria da espada, e é por isso que sua decisão de possuir Arwen como cavaleira se mantém. Agora vamos explorar a história dela. Quando mais jovem, Arwen desejava se tornar uma cavaleira, e estava entre os melhores dos melhores para sua idade. E apesar de seus talentos, ninguém lhe dava o reconhecimento que ela merecia. Então ela trabalhou ainda mais, o dobro, para vencer todos os oponentes em todas as lutas. Depois de derrotar cada membro aprendiz que conhecia, ela ostentava resultados surpreendentes. Mesmo depois de tudo que ela fez, eles não conseguiam reconhecê-la como uma cavaleira de verdade. No entanto, agora, ela está recebendo o devido apreço. Ela está recebendo crédito, um potencial e um futuro prometido pelo próprio primeiro príncipe. Ela quase não acredita em suas palavras, então implora a Idrian que prometa uma coisa, que a trate primeiro como cavaleira e depois como mulher. Se Idrian puder fazer isso, ela obedecerá a todos os seus comandos. É uma tarefa admirável. Os dois se encaram enquanto Idrian aceita a oferta. Imediatamente, a mesma cavaleira prodigiosa se ajoelha diante de seu príncipe reconhecido, jurando lealdade a Idrian Leoberg por toda a vida. Os espectadores que assistem ficam atonitos com o evento. E para respondê-la adequadamente, o primeiro príncipe a honra oficialmente como cavaleira. Ele recita a prece que me lembra daquela cena de Game of Thrones quando Jaime oferece o título de cavaleira a Brienne de Tar. Na próxima cena, temos Arwen treinando implacavelmente. Seus colegas não conseguem acreditar que ela jurou lealdade a um príncipe tão canalha. Muitos deles espalham boatos maldosos, questionando se ela tem algum tipo de relacionamento secreto e estranho com o príncipe, usando-a como amante enquanto a mantém como cavaleira como disfarce. Todos esses rumores estúpidos estão começando a irritar profundamente nosso garoto, que ainda não consegue escapar de sua péssima reputação, como Lloyd Fronteira. Todos o tratam como a escória da terra e, vendo o desamparo do príncipe, o guarda real o chama, relembrando as palavras de Idrian daquele dia. No último dia do duelo, Idrian declarou que não desejava uma cavaleira que o guardasse por responsabilidade real. Suas palavras claramente impactaram Carlos profundamente, mas mesmo assim, nosso garoto confirma que ele mantém firmemente o que disse. Afinal, se a coroa designasse Carlos para uma posição diferente, ele teria que obedecer em vez de permanecer leal ao príncipe. Para tranquilizá-lo, ele garante a Carlos que ele pode fazer um juramento semelhante ao de Arwen, se quiser. Com sinceridade nos olhos, o guarda real pergunta ao príncipe se ele aceitaria tal juramento dele. Chocantemente, nosso garoto recusa, acreditando que não tem interesse em Carlos ou na alegria de desenvolvê-lo. É um comentário simples, mas nosso garoto está realmente falando sério sobre o que disse. De qualquer forma, Idrian recebe um aviso oficial da família real, liberando-o do período de provação e concedendo-lhe entrada no próximo banquete. A parte surpreendente? A liberdade condicional foi suspensa quase 2 meses antes do previsto. Então, apesar da raiva inicial do rei, algo fez mudar de decisão. O príncipe não tem ideia do que se passa na cabeça daquele homem e sinceramente não se importa com o fim do período de liberdade condicional. Afinal, ele não planejava sair do palácio de qualquer maneira, então isso mal o afeta. Uma criada lê algo intrigante que chama a atenção de Idrian. É um novo convite que chegou para o primeiro príncipe. Ela entrega-lhe o bilhete, incitando-o a abri-lo e ler o seu conteúdo. O evento é supostamente uma festa social entre jovens lords, um clube que o príncipe canalha frequentava no passado. A criada o descreve como um lugar incompreensível, cheio de atos profanos, basicamente insinuando bebida e mulheres. Nosso garoto não quer continuar por esse caminho, então Idrian recusa veementemente uma reunião inútil. Mas então ele lê o verso do bilhete. A carta vem de Bernardo da família Eli, seu suposto amigo, um nome que de fato aviva sua memória. Pelo seu tio, Idrian lembra que a família Eli apoiava fortemente o uso do coração de mana e acabou caindo em ruína um século atrás. Por curiosidade sobre a família de seu amigo, o príncipe decide participar do evento, no fundo esperando que a família de seu amigo ainda não tenha entrado em colapso total. 4 meses após sua possessão do corpo de Idrian Leoberg, o jovem príncipe conseguiu perder muito peso. Ele mandou um alfaiate fazer uma roupa especial que se ajustasse ao seu estilo, mantendo-a minimalista. A parte impressionante? Nosso garoto finalmente perdeu seu peso gordo e agora parecia um modelo em vez de uma bola de boliche. Até o príncipe fica chocado com seu próprio desenvolvimento enquanto seu alfaiate está deslumbrado. Ele o deixa cuidar da segunda roupa para o palácio também. No entanto, ele pede para esperar um pouco, pois suas medidas podem mudar novamente. Na próxima cena, o príncipe está a caminho do evento social. Idrian sabe que está numa posição de merda por ser sempre atendido por guardas e membros da carruagem. É uma experiência avassaladora quando de repente ele nota uma cicatriz no pescoço de sua criada. Aparentemente, é por causa da incompetência dela.
Ela fez algo, e o príncipe gordo desgraçado a puniu por isso. Idrian genuinamente despreza o antigo príncipe por traumatizar as pessoas. Apesar de vê-la por aí várias vezes, ele nunca sequer perguntou o nome da criada. Então ele pergunta diretamente e descobre que na verdade é Adélia Byron. A menção da família Byron faz sentido na cabeça de Idrian, pois mal é mencionada no registro nobre. No passado, quando nem mesmo as cidades existiam, havia várias raças florescendo além dos humanos. A humanidade foi roubada e morta por ser fraca, mas chegou uma era em que os humanos se tornaram os salvadores de seu próprio destino no final da Grande Guerra, erguendo-se como a espécie mais forte do continente. Os mais notáveis entre eles foram chamados de 5 eleitores. E desses 5 heróis, uma deles empunhava a espada Gruorn, uma mulher que encarou uma horda de monstros titânicos, questionando o que ela e sua espada leal fariam após o fim da guerra. Ela saltou para a batalha para decapitar ferozmente Eda, o rei dos gigantes, com um único golpe de espada. Matá-lo marcou o fim de uma era de exploração, rendendo-lhe o nome de Marquesa da Espada de Sangue de Ferro, Agnes Byron. Ela era única, xingava monstros e os retalhava, soltando palavrões em cada frase, fazendo combos de xingamentos e recitando-os mais rápido que o Eminem. Até Gruorn na época sentiu desconforto com os palavrões daquela mulher. O cara está traumatizado pela mera lembrança dela, mas está chocado que a descendente dela esteja sentada diante de seus olhos. Isso faz se perguntar o que aconteceu com a família Byron para ser reduzida a um posto inferior. De qualquer forma, Cal informa que eles chegaram ao destino. Nosso garoto sai da carruagem e pretende ter uma conversa apropriada com Adélia mais tarde, confundindo a criada e seu guarda real. Lá fora, um homem de cabelos prateados dá as boas-vindas ao seu amado velho amigo. Este é Bernardo da família Eli, que expressa profunda gratidão pelo príncipe e sua transformação. Estranhamente, Idrian nota algo interessante que desperta a curiosidade de Bernardo. Nosso garoto garante a ele que foi uma boa ideia ter vindo, pois esta noite será muito divertida. Na cena seguinte, eles estão no clube onde vândalos bêbados estão resmungando e provocando uns aos outros com prazer. A festa está a todo vapor, mas Bernardo está chocado com o comportamento do príncipe. O mesmo canalha normalmente fica bêbado e começa a flertar, mas desta vez, ele está em silêncio. A própria aura ao redor de Idrian é diferente de antes. Na verdade, quando um cara bêbado se aproxima para mencionar os rumores de sua vitória sobre Arwen, o cara nem diz uma palavra. A festa inteira começa a falar sobre sua vitória espetacular, e esses homens nojentos estão curiosos para saber quão linda Arwen deve ser por baixo da armadura. Composto em sua resposta, ele pergunta ao homem se ele tem algum irmão com ele. O homem revela que tem um irmão mais novo, trazendo grande alívio ao príncipe. Por quê? Porque o cara quer acabar com a vida desse desgraçado e dá um soco tão forte que manda o sujeito voando. A cena é tensa, deixando todos sóbrios na hora de medo e choque, até mesmo Bernardo. Idrian está exultante que este cara tem um irmão porque agora ele pode felizmente esmagar os ovos dele sem acabar com o legado de sua família. O homem grita como uma cadela enquanto nosso príncipe frio e majestoso declara seu irmão mais novo como o novo herdeiro da família. A surra só continua enquanto o banho de sangue de Idrian horroriza a multidão. O homem espancado nem entende por que está sendo usado como saco de pancadas. Usando isso como uma oportunidade para educar a todos, o príncipe enfatiza que não tolerará ser tratado como um canalha, mesmo que seja visto como tal. As palavras shakespearianas do cara confundem pra caralho a festa inteira. Para esclarecer o que ele quer dizer, Idrian lança outro soco porque eles falam muito melhor do que suas palavras. Depois de esmagar o primeiro cara com 1 bilhão de socos do Mike Tyson, ele chama por Bernardo, que literalmente se ajoelha instantaneamente. O cara não quer acabar como aquele sujeito. O príncipe até o lembra assustadoramente de sua declaração anterior de que tornaria o dia de hoje bastante divertido. Bernardo não tem ideia do que diabos aconteceu com esse cara e recebe uma ordem para convocar os cavaleiros reais. Ele sai em velocidade de foguete para cumprir a ordem, enquanto o resto dos membros da festa simplesmente encara o príncipe em silêncio. Idrian chama as mulheres no fundo para saírem, atraindo a atenção de um certo homem. Esse cara tenta sair de fininho, mas Idrian nota sua presença. Ele não se importa em deixar esse cara sair com a mulher, desde que possa arrancar as bolas dele como fez anteriormente. Um mero pensamento paralisa todos os homens de medo porque, sejamos honestos, não há ameaça pior do que ter suas bolas pisoteadas até os ovos quebrarem. Idrian diz a eles que o desrespeitaram mais cedo ao se recusarem a ajoelhar diante dele, até mesmo zombando dele e insultando sua cavaleira. Para apresentar acusações adequadas e punir esses homens pela consequência de insultar a realeza, ele trouxe guardas reais, especificamente Carlos, que os rótula como indivíduos traidores. Com uma única ordem, os guardas reais têm o prazer de forçar todos a entrar. Idrian dá a ordem com entusiasmo, garantindo que ninguém escape da punição. Após este encontro,
o príncipe é chamado perante o rei por mais uma tentativa voraz de criar o caos. 14 filhos de nobres foram presos por todas as desculpas possíveis. O rei está furioso porque seu filho invocou a autoridade da família real e puniu as famílias das vítimas. Mas com 14 famílias envolvidas, o rei enfrentará uma forte reação negativa. Idrian conhece bem seu pai e aponta seu medo exato antes de destacar que todas essas pessoas são párias e lixo irrecuperável de qualquer maneira. Na verdade, ele recomenda que seu pai envie uma carta a certos indivíduos, especificamente aos irmãos e irmãs dos canalhas presos. Ouvindo as palavras do rapaz, o rei ordena que ele saia, o que o príncipe faz sem nenhuma preocupação. Agora vamos voltar ao seu encontro com sua criada. Apesar de seus melhores esforços para consolar Adélia, a pobre moça está desmoronando em lágrimas, questionando o que ela fez de tão errado. Ela é como um cachorrinho que foi torturado pelo antigo príncipe até o ponto da ruína. Sua família nem sequer está na lista de nobres propriamente ditos. Nem mesmo os descendentes da família Leuberg parecem saber sobre a importância dos Byrons. É como se uma parte da história tivesse sido apagada. A contribuição incomparável de Agnes Byron não é mais algo a ser lembrado. Tudo acabou para a família Byron. E ainda assim, nosso garoto consegue ver claramente o potencial latente na esgrima de Adélia. Esta mulher é secretamente de rank S com um nível louco de traços imbuídos nela. Para começar, açougueiro é um traço que se ativa ao ver sangue. Maníaca por guerra é outro traço que significa uma mulher obcecada por batalha. Ao mesmo tempo, a criada tem traços de coração frágil e cuidadora, tornando-a uma pessoa excelente e passiva. Então, esta criada tem uma esgrima e proeza de combate inigualáveis, mas nenhum de seus traços pode controlá-la quando ela enlouquece. Chega a um ponto em que até nosso garoto contempla a ideia de liberar a carnificina dela sobre o mundo. No final, seria um desperdício não tentar, já que ela é um talento de rank S. Vamos falar sobre a característica da mentalidade servil, que basicamente significa que uma serva se sente leal e feliz em servir seu mestre. Usando isso como alavanca, Idrian exige que ela jure lealdade absoluta a ele. É um pedido confuso porque ela já é sua criada, mas Idrian esclarece que quer algo mais. Ele quer que ela se torne sua cavaleira e quer que ela faça isso agora mesmo. A garota tímida e frágil desaba, recusando-se a assumir um papel tão grandioso, acreditando ser insignificante. Mas nosso garoto sabe a verdade sobre a família dela e garante que assumirá a responsabilidade por ela. Em vez disso, ela tem que jurar lealdade a ele e servir sem questionar. A estratégia aqui é que se Adélia não consegue controlar sua loucura por conta própria, ele vai transferir esse controle para si. A princípio, ela se pergunta se ele irá até o fim com seu acordo de assumir a responsabilidade pela família dela. A confirmação do príncipe a deixa muito feliz, pois nosso garoto até se oferece para convocá-los à capital para que ela possa vê-los a qualquer momento. Isso a deixa muito feliz, o suficiente para ela jurar sua lealdade. Então, assim como Aaron, ela entoa o juramento e declara seu serviço ao primeiro príncipe pelo resto de sua vida. Idrian fica feliz com este arranjo e oficialmente a nomeia como uma serva que obedecerá às suas ordens sem questionar. Ele até dá um tapinha na mão dela, trazendo alegria ao seu rosto, mas até o príncipe está tenso, perguntando-se se tomou a decisão correta aqui. Idrian pensa em todos os rumores que circulam pelo palácio desde que assumiu este corpo. As pessoas sussurram sobre cada movimento que ele faz, sobre como ele parece quieto e instável. Eles falam sobre como o príncipe mimado antes dele costumava convocar filhos de nobres de alto escalão, espancá-los e jogá-los em masmorras por diversão. Depois, há o escândalo mais recente, o que todos mais amam, como ele nomeou uma simples criada como sua cavaleira pessoal, alguém que nunca tinha sequer segurado uma espada antes. Idrian sabe que, não importa o que faça, as pessoas o odiarão por causa da reputação deixada pelo dono anterior do corpo. Até mesmo a criada que ele escolheu como sua cavaleira é distorcida em outro boato feio, com pessoas alegando que ele está construindo um harém sob seu comando. Mais do que tudo, ele odeia como todos se sentem no direito de opinar sobre sua vida e suas escolhas. Ele nunca esperou que esta única decisão de transformar uma criada em cavaleira se transformasse em uma tempestade tão grande. Parece que todos estão esperando que ele fale. Ele imagina seu pai, o rei, ficando com raiva e dizendo que está mais uma vez limpando a bagunça de seu filho. Ele já pode ouvir seu tio amaldiçoando seu nome como sempre, e ele imagina seu irmão mais novo zombando dele, agindo de forma esperta e superior. Idrian afunda mais fundo nesses pensamentos, sobrecarregado pela frustração e pelo pavor. Então, outra criada entra correndo e anuncia que a rainha chegou. Idrian entra em pânico instantaneamente, seu coração dispara enquanto ele implora silenciosamente aos deuses que lhe mostrem misericórdia e lhe deem um pequeno descanso. Idrian está exausto de todas as discussões e da tensão constante, e então sua mãe coloca mais lenha na fogueira.
Ela o repreende, dizendo que realmente acreditava que ele tinha consertado seu comportamento, mas agora parece que ele está voltando aos seus velhos hábitos desprezíveis. Ela declara que é hora de ele entrar na sociedade adequadamente e se casar. Assim que ele escolher uma esposa, ela diz, ele finalmente se acalmará e parará de vagar por aí como um louco. Idria nem entende do que ela está falando, mas a rainha não se importa. Ela levanta a voz como qualquer mãe furiosa e ordena que ele ouça, porque uma mãe está sempre certa. Já que ela decidiu que é hora de ele se casar, então ele vai se casar. Com isso, ela se vira e sai, abandonando Idria em choque enquanto ele fica ali, imaginando o que deveria fazer a seguir. Mais tarde, Idrian convoca a criada, Adélia, que está claramente nervosa e aterrorizada enquanto se senta diante do príncipe. Ele explica algumas coisas para ela, e ela timidamente pergunta se realmente vai ganhar mana. Idrian confirma calmamente que ela receberá um tipo especial de mana, um coração de mana. Ele então usa sua própria mana e forma um coração dentro do corpo dela, pensando em como este mundo esqueceu a lendária Rainha da Espada. Pelo menos ele não a esqueceu. Ele se lembra de cada detalhe, o caminho que ela percorreu, a forma como a espada se movia como se estivesse viva em suas mãos, e como ela a comandava com graça absoluta. Ele quer despertar esse mesmo destino dentro de Adélia porque acredita que este caminho pertence a ela. Ele até se lembra do ritmo poderoso do coração de mana da Rainha da Espada, como uma vez bateu com orgulho e determinação. O coração de mana finalmente toma forma dentro de Adélia, e uma notificação do sistema confirma que a marca está completa e estável. Adélia observa uma suave luz dourada brilhar de seu peito, completamente atordoada. Ela sussurra em descrença, perguntando se aquele é realmente o poder da mana. Quando o processo termina, Idrian explica que o que ela testemunhou é o método de refinamento para formar um coração de mana. Ele diz a ela para praticar sozinha sempre que puder. De repente, Adélia fica ansiosa, mas sua preocupação muda quando Idrian desaba no chão, ralando os joelhos. O esforço de criar um coração de mana o esgotou completamente. Ela corre em sua direção, mas ele recusa sua ajuda, minimizando a situação e dizendo que está apenas um pouco cansado. Adélia hesita, então pergunta baixinho como alguém como ele pôde escolher uma simples criada como ela. Idria não tem mais paciência para perguntas e manda ela sair. Quando ela não se move, ele se vira e pergunta por que ela está olhando para ele como um cachorrinho perdido. Adélia rapidamente inclina a cabeça, misturando medo com respeito, e jura que o servirá com lealdade absoluta pelo resto de sua vida. A resposta satisfaz Idrian. Ele a lembra de nunca esquecer que ele é seu mestre, e Adélia toma essas palavras como uma medalha de honra. No entanto, enquanto Idrian se afasta, Adélia pensa silenciosamente consigo mesma que talvez não se lembre daquela promessa da maneira que ele espera. Alguns dias depois, Caos vem se reportar ao príncipe sobre Bernardo Eli. Ele explica que ouviu recentemente que Bernardo foi levado pela guarda real como testemunha em um incidente recente. E de acordo com ordens oficiais, medidas rigorosas estão em vigor para que ninguém possa encontrá-lo antes do julgamento. Idrian fica perplexo que julgamentos sequer existam neste mundo, e ele casualmente pergunta se ele também precisará comparecer a um. Seu cavaleiro responde calmamente que a realeza nunca serve como testemunha. O alívio atinge Idrian como um suspiro, mas também o deixa inquieto. Ele percebe que de repente estão fazendo um grande alarde sobre todo este julgamento. Durante a conversa, a atenção de Idrian se volta para Adélia. Ele olha diretamente para ela e pergunta como ela tem se sentido ultimamente. A pobre garota congela de surpresa, claramente não esperando sua preocupação. Idrian então pergunta a ela sobre a mana, se estabilizou ou não. Adélia se recompõe e responde que sim. Ao ouvir isso, Idrian se levanta sem hesitar e declara que, de agora em diante, ela se juntará a ele durante o treinamento. Ele diz a ela para ir se trocar e encontrá-lo no campo de treinamento e para deixar o pano de limpeza para trás, porque a partir deste momento, ela é uma cavaleira. No campo de treinamento, Idrian começa a alongar seu corpo, lento e relaxado. Antes que ele possa se acomodar em sua rotina, alguém o interrompe. É seu tio, Beliar. Ele faz uma pergunta, e Idrian responde com uma acidez afiada, claramente desinteressado em lidar com ele hoje. Sua atenção está focada em outro lugar, em uma garota que luta para correr pelo campo. Idrian pergunta ao seu tio se ele ouviu os rumores, então declara abertamente que está transformando-a em uma cavaleira. As palavras imediatamente irritam Beliard, como sempre. Ele ataca, acusando Idrian de forçar imprudentemente uma donzela a se tornar cavaleira e de perder seu tempo com ideias tolas. Idrian retruca, dizendo-lhe para parar de se intrometer em seus assuntos, como sempre faz. A discussão deles fica mais alta, palavras afiadas voam de um lado para o outro até que Adélia finalmente completa sua 10ª volta e desaba no chão. Beliard não lhe dirige um olhar sequer. Adélia, sem fôlego e tremendo,
Começa a se desculpar, implorando perdão por ser uma corredora tão ruim. Adrian imediatamente diz a ela para esquecer isso. Ele dá um passo à frente e coloca uma espada de madeira em suas mãos, explicando que hoje ele lhe ensinará apenas as posturas básicas. Ele demonstra alguns movimentos simples, firmes e precisos, depois pede a Adélia para tentar por si mesma. O que acontece a seguir congela todos no lugar. Como uma bailarina habilidosa, Adélia começa a se mover. Seus passos fluem suavemente, sua postura é perfeita, sua espada seguindo cada movimento com uma graça surpreendente. Tanto Belliard quanto Adrian ficam parados, olhando incrédulos enquanto ela recria impecavelmente suas técnicas depois de vê-las apenas uma vez. Quando ela termina, ela olha para ele e pergunta suavemente se fez corretamente. Adrian sente um arrepio subir por sua espinha. Pela primeira vez, o medo domina. Nesse ritmo, ela pode superá-lo muito em breve. Ele pensa amargamente que o controle só funciona quando os fracos temem os fortes, e se ela crescer além dele, poderia se tornar perigosa. Mas seus pensamentos são interrompidos quando ele percebe Belliard observando Adélia com um brilho ganancioso nos olhos. Adrian se aproxima e cutuca seu tio, avisando-o para se acalmar e não ter nenhuma ideia suja sobre ela. Belliard apenas sorri e zomba dele, dizendo que Adrian ainda é um novato que só segura uma espada há alguns meses e que alguém como ele não pode lidar com um potencial tão esmagador. É aí que Adrian traça o limite. Ele se recusa a ser menosprezado. Seu coração de mana ganha vida, o mesmo coração que detém a profundidade do rei gigante, do dragão de luz e de seres que beberam profundamente do sangue de inúmeras vidas. Uma porção de sua alma responde à sua raiva e se ergue ao seu comando. Chamas vermelhas envolvem seu corpo enquanto sua presença explode para fora. Ele encara Belliard com autoridade fria, sua voz pesada e final enquanto declara que Adélia pertence a ele. Adrian avisa seu tio para não olhar para Diela ou sequer pensar nela, porque ele realmente odeia quando alguém tenta forçar o que não lhes pertence. Naquele momento, ele de repente percebe que seu senso de realidade está se esvaindo. Sua consciência desaparece em um estado estranho, cheio de frio e escuridão, onde não consegue sentir nem vida nem morte. Ele entende o perigo imediatamente. Nesse ritmo, seu corpo se fundirá com a espada, e sua alma será devorada pela lâmina demoníaca, Blackhorn. Adrian sabe que não pode permitir que isso aconteça. Ele luta contra a atração, confronta seus demônios interiores e força o poder demoníaco de volta para sua jaula. Lentamente, ele volta a si como o príncipe Adrian bem a tempo de ouvir o final do discurso de seu tio. O tio fala grandiosamente sobre como um cavaleiro comum pode salvar a vida de 10.000 soldados e como um único cavaleiro excepcional pode proteger centenas de outros. Adrian mal escuta. Para ele, seu tio não é mais apenas família, mas o grande comandante da fronteira, o homem que lidera exércitos entre cadáveres e guerra. Mesmo assim, Adrian não tem interesse na palestra. Sua indiferença irrita o tio mais uma vez, e ele começa a atacar o garoto. É quando a Diela finalmente fala por si mesma. Ela declara que seu corpo e alma pertencem a Adrian e que não seguirá as palavras do tio. Adrian sente uma centelha de orgulho por sua resolução e sorri de canto para seu tio. Ele diz calmamente que seu objetivo original com o treinamento era simplesmente ajudá-la a perder peso. E agora que ela chegou tão longe, ele não tem mais nada a ensinar. Ele diz a seu tio para ir embora e parar de interferir em seus negócios. O tio sai furioso, severo e claramente irritado. Mesmo depois daquele dia, ele continua a visitar o palácio sem parar, observando a Diela e o treinamento deles à distância. Como Adrian o proibiu estritamente de intervir ou interferir, o tio não pode fazer nada além de observar. Ver aquele homem arrogante lutar em silêncio se torna estranhamente divertido para Adrian. Em pouco tempo, a Diela mais uma vez assume sua postura com a espada, e Adrian mal pode acreditar no que vê. Ela já aprendeu o renascimento da espada. Ele a aplaude, genuinamente satisfeito com seu progresso. E pela primeira vez, a própria Diela parece orgulhosa. O momento de paz não dura muito. O tio interrompe novamente e exige saber se Adrian também lhe ensinou o coração de mana. Quando Adrian confirma, a raiva do tio explode. Ele começa a gritar, acusando Adrian de ensinar-lhe truques de viagem tolos em vez de guardá-los para si mesmo. Adrian se vira bruscamente e ordena que ele saia imediatamente. O tio o amaldiçoa, alegando que havia um caminho muito melhor e que a Diela tinha um potencial além da imaginação, que Adrian agora arruinou. A Diela permanece calma e diz ao guarda-costas dele para escoltar o tio para fora. O tio se recusa a ser tocado por um guarda-reles e sai furioso por conta própria. Após a tensão se dissipar, a Diela pergunta silenciosamente a Adrian se as técnicas que ela está aprendendo são realmente apenas truques insignificantes. Adrian nega firmemente. Ele diz a ela que seu tio não entende do que está falando. A verdade, ele explica, é que as pessoas desta era moderna esqueceram completamente o que um verdadeiro coração de mana realmente é. Se não tivessem, nunca o teriam jogado fora como um par de sapatos velhos.
Com uma certeza silenciosa, Idrian jura que ela em breve descobrirá o verdadeiro poder da mana. Mais tarde, no campo de treinamento, o tio retorna e coloca uma espada de madeira na frente de Idrian, exigindo que ele se prove. O tio declara que usará apenas um único anel. E se Idrian conseguir forçá-lo a dar sequer meio passo para trás, então ele finalmente reconhecerá o conhecimento e o poder de Idrian. Idrian pega a espada e pergunta calmamente qual é a aposta. O tio responde que se Idrian vencer, ele lhe concederá um desejo, qualquer coisa que ele queira, até mesmo as técnicas secretas da família. Não é o que Idrian realmente quer, mas por enquanto, ele aceita os termos sem hesitação. Idrian avança de uma vez, mirando diretamente na garganta de seu tio. O tio apenas sorri de canto e diz que era óbvio que Idrian miraria no pescoço. Assim como previsto, Idrian ataca a garganta do tio repetidamente. Cada golpe é rápido e afiado, mas o tio desvia de todos com facilidade. Ele se move sem esforço, evitando os ataques até que finalmente bloqueia a espada de Idrian e o empurra levemente para trás, perguntando se é tudo o que ele tem. Ele então empurra Idrian para longe e zomba dele, perguntando se ele já desistiu. Idrian rende os dentes. Ele é teimoso e acha seu tio insuportavelmente irritante, mas não pode negar uma coisa. Seu tio é terrivelmente forte e inteligente. Ele está esperando o momento em que Idrian use sua mana, porque só então poderá infligir uma derrota muito mais esmagadora. Mas Idrian não vai lhe dar essa satisfação. Com esse pensamento, ele começa a falar consigo mesmo, achando estranho como 400 anos atrás havia inúmeros corações de mana, e cavaleiros que possuíam um coração de mana realizaram feitos inacreditáveis. No entanto, quando uma habilidade um tanto útil apareceu mais tarde, todos simplesmente se esqueceram do coração de mana e adaptaram essa nova habilidade em seu lugar. Com o tempo, as pessoas começaram a acreditar que a técnica da corrente de mana era um método de gerenciamento de mana muito superior ao coração de mana. Bellardo ouve resmungando e pergunta o que exatamente ele está tentando dizer. Idrian responde calmamente que discorda totalmente dessa crença e que a própria comparação é falha. Idrian diz que nunca foi o coração de mana que era fraco. Foi sempre o dono que era fraco. Ele afirma claramente que nem todos os corações de mana são frágeis ou inferiores. Ele então pergunta a Bellard se ele já ouviu falar do poema heróico do Marechal. Bellard grita com ele para parar de falar, dizendo que o campo de treinamento é um lugar para trocar golpes e espadas, não um lugar para canções e poemas. Idrian apenas sorri de canto e lhe diz que ele é um tolo por chamar o coração de mana de técnica de baixo nível. Com isso, Idrian começa a recitar o poema que está gravado no fundo de seu peito. Ele canta sobre 100 batalhas vencidas contra 20 aprendizes que todos sonhavam em se tornar heróicos guerreiros marciais. Conforme as palavras fluem, o poema heróico marcial toma forma. O poder começa a fluir através dele a cada linha que ele recita. A força daquelas vitórias se derrama em seu corpo, em seus braços, finalmente, em sua lâmina. Lentamente, sua espada começa a brilhar, respondendo ao poema com sua própria luz crescente. A notificação do sistema mostra que os efeitos do poema de treinamento foram ativados e mana flui por toda a volta de Idrian. Mas Bellard permanece impassível, dizendo que não importa o que Idrian faça, não fará diferença. Enquanto Idrian depender do coração de mana, ele não poderá superar a corrente de mana. Idrian avança contra seu tio, e Bellard desvia sem esforço com sua espada. A mana do anel empurra o fluxo do coração de mana para trás, fazendo Idrian voar um pouco para trás. Mas, na verdade, para dominar o poema, Idrian treinou mais de 100 vezes e suportou a mana do anel mais de 1000 vezes. Durante essas 100 lutas, ele experimentou 1000 ondas de mana oposta. Ele golpeia com sua espada, liberando o poder do Sei manchado. Sua lâmina agora parece totalmente apresentável, mas quando ele ataca novamente, Bellard desvia mais uma vez. Idrian continua, golpeando repetidamente, e pela primeira vez, Bellard começa a demonstrar preocupação. Bellard reúne todo o seu poder para empurrar Idrian para longe. Ele diz a Idrian que ele é arrogante por afirmar que nem todos os corações de mana são iguais. Ele bate sua espada no chão, causando uma explosão que lança Idrian para trás contra a parede. Bellard anuncia que está entediado com esta luta e declara que acabou porque ele já venceu. Idrian, no entanto, percebe que em um nível comum, apenas os pontos de Marechal heróico são ineficientes. Ele usa sua espada para se levantar e começa a recontar a história de 400 anos atrás. Ele explica como os cavaleiros cometeram um erro crucial. Eles não deixaram inimigos para seus descendentes. Eles acreditavam que suas histórias, técnicas de espada, 6 batidas do coração e poemas de suas vitórias seriam transmitidos intactos. Mas este novo mundo esqueceu as canções de dragões e reis gigantes, transformando-as em mitos absurdos demais para serem verdade. Bellard não escuta de jeito nenhum. Ele acredita que Idrian está a sonhar acordado e não consegue entender uma palavra do que ele está a dizer.
Idrian cansa-se dos jogos e pensa no seu tio como um cavaleiro arrogante e tolo. De repente, a escuridão do demônio da espada, Blackhorn, ergue-se como uma tempestade sobre os olhos de Idrian. Ele declara que se Beliar não entende o verdadeiro poder, ele irá ensiná-lo. As mãos do demônio consomem completamente o corpo e a mente de Idrian. Ele começa a cantar o poema que mata dragões. O seu corpo esforça-se sob o imenso poder. Algumas partes da canção são omitidas por causa do seu nível inferior, mas um verso poderoso permanece. Adrian repete o mantra várias e várias vezes. A pura energia deste verso atinge Beliar com força. Adrian ataca, e Beliar percebe que se isto continuar, ele pode morrer. Outra explosão ocorre, mandando Adrian voar para trás, contra o chão. Quando a poeira assenta, Beliar revela que não está a usar um único anel menor como prometido, mas um pentágono completo de anéis. Idrian, no entanto, está empolgado. Mesmo com os 4 anéis ativos, a sua espada está intacta, cortando a mana do anel com o poder do coração de mana. Ele levanta-se, deixando Beliar atordoado e confuso. Beliar esperava que a mana do anel superasse o coração de mana, mas não conseguiu. Idrian olha diretamente para o seu tio e declara calma e firmemente que ele perdeu. Mais tarde, a canção do dragão e a espada maltratam o corpo humano frágil de Idrian. Ele arranha os lençóis, com os dentes cerrados, amaldiçoando aquele maldito Gesta Sanctorum. Mais tarde, Idrian sabe que a dor é o preço por extrair à força o poder do Gesta Sanctorum, o poema do dragão decapitado. O seu corpo está agora em frangalhos, mas ele sabe que vale a pena correr todos os riscos. Este é o seu primeiro feito marcial que ele teceu inteiramente sozinho, e ele sente-se orgulhoso disso. Ele recita o poema repetidamente de cor. O sistema mostra que a sua classificação como deus dos duelos aumentou ligeiramente, e ele acha que será suficiente para o duelo com o terceiro príncipe. De repente, Adélia interrompe-o, radiante de alegria porque ele finalmente recuperou a consciência. Ela conta-lhe como, depois de ele desmaiar, a rainha ficou furiosa com Beliar, e foi a primeira vez que a viu tão zangada. No fundo, Adrian sente-se um pouco satisfeito, pensando que o seu tio bem merece ser repreendido pela rainha. Adélia também lhe diz que Beliard pediu para ser informado assim que Idrian acordasse. Idrian não gosta da ideia, mas deita-se, dizendo-lhe que acordou apenas o tempo suficiente para saber e que quer descansar. Ele sabe que se não recuperar adequadamente o espírito danificado pelo uso excessivo do Gesta Sanctorum, pagará um preço terrível. Memórias de realidades do passado misturar-se-ão em caos, e eventualmente, a fronteira da realidade colapsará na sua mente. Ele tornar-se-á um louco, inútil para nada, preso novamente nas memórias da espada. Até pensar naquele buraco o faz estremecer, porque é o pior destino que ele consegue imaginar. Então ele conta a Adélia sobre a sua antepassada Agnes Byron, uma espadachim lendária, e como ela deve ser capaz de herdar os poderes do Gesta Sanctorum. Adélia imagina o quão incrível a sua antepassada deve ter sido. Adrian explica que, para beneficiar plenamente do poema, ela precisará de se tornar muito mais forte do que é hoje. Ele perguntou-lhe o que ela realmente quer aprender. Adélia fica atordoada com a pergunta, os seus olhos arregalam-se, e ela hesita, gaguejando repetidamente. Finalmente, ela desabafa, declarando que quer tornar-se espada de Idrian. Ao ouvir isto, Idrian paralisa, completamente chocado com as suas palavras. Aparentemente, alguns Gesta Sanctorum começam com o som de uma trombeta retumbante, enquanto outros começam com o primeiro passo através de um plano. Alguns começam com um juramento sincero, tal como o juramento que Adélia está a fazer agora mesmo em frente de Idrian. Ela jura sacrificar a sua vida por ele e dedicar tudo o que tem a 5 coisas pelo bem dele. O sistema mostra que ela está a oferecer um ponto de subordinação. Adrian sente o poder e a presença disso, percebendo que este é o Gesta Sanctorum de Adélia. Alguns Gesta Sanctorum também influenciam outros, e neste caso, um novo Gesta Sanctorum forma-se, criando um ponto de dominação. O ponto de subordinação é um elo entre um mestre e um servo, e Idrian está atordoado. A descendente da Rainha da Espada concebeu esta forma de subordinação à sua frente, concedendo-lhe um milagre que ele nunca esperou. Ele sorri, pensando em todos os poderes que terá agora. Enquanto a subordinação de Adélia o visar, o crescimento dela também beneficiará o seu próprio trabalho. Ele agradece a gentileza dela, e Adélia olha para ele com admiração. Adrian ainda não sabe que tipo de ajuda ou vantagem ela lhe dará, mas sente-se confiante em relação ao futuro. Alguns dias depois, Idrian está no reino, terrivelmente entediado. A sua mãe aproxima-se dele, perguntando se ele se sente um pouco melhor. Idrian não gosta de ser questionado, e tem dificuldade em lidar com pessoas que eram queridas pelo dono original do corpo. Ele é igualmente desajeitado com a sua mãe, que parece um tanto derrotada. Ela pergunta se ele ressente o seu tio e depois tenta defendê-lo, dizendo que ele não quer realmente fazer mal. Portanto,
Mesmo que Adrian tenha ressentimentos, ele deve simplesmente ignorá-los. Quando Adrian responde que não se sente assim, ela grita que ele definitivamente deveria sentir-se. Adrian está confuso, a perguntar-se o que ela realmente quer dele. Desde que ele destruiu o seu orgulho e arrogância naquele dia, tem sido difícil para ele aguentar. Naquele dia, ele plantou um demônio do coração na mente do seu tio. Se Beliard não conseguir superá-lo, o demônio crescerá, e ele perderá os seus orgulhosos poderes marciais. Adrian não se importa com as consequências para o seu tio. Essa será a perda dele. A sua mãe diz que o seu tio passou a vida inteira mais perto de espadas do que qualquer outra pessoa, o que o torna desajeitado e rude mentalmente. Mais recentemente, Beliard parece gostar de Adrian e até persuadiu pessoalmente o rei a levantar o seu confinamento mais cedo. Assim que foi levantado, Adrian fez uma birra, colocando o seu tio numa posição difícil. Adrian percebe então que o seu tio tinha razões legítimas para estar zangado, mas ainda assim age como um pirralho mimado e ingrato, a pensar, o que é que ele sequer fez por mim? Durante a recuperação, um velho erudito chamado Nicolo Marchadel foi chamado para servir como seu tutor. Naturalmente, Adrien Leuberger recusou-se a cooperar. O velho erudito, Carlos e Adélia observaram enquanto o príncipe rolava no chão a fazer uma birra. Nicolo tentou dar-lhe algumas palavras de encorajamento, mas o príncipe mimado entendeu mal. Assim que se acalmou um pouco, Adrien insistiu que não há necessidade de uma aula quando ele já sabe tudo o que precisa de saber. Visto que ele se sente tão convicto disso, Nicolo sugeriu uma alternativa. Eles poderiam apenas passar o tempo e ter uma conversa sobre vários tópicos. Se ele conseguisse provar que não precisava de ajuda, o erudito prometeu nunca mais o visitar. No final do dia, o príncipe ardia de paixão enquanto participava abertamente em debates acadêmicos sobre a natureza do homem. Nicolo até sugeriu um livro para ele ler, baseado no tópico em que aprofundaram. Neste texto, a relação entre governante e súbdito era representada como uma espécie de contrato. Os monarcas fornecem uma porção do poder militar e econômico às chaves do poder, e as chaves do poder mantêm o monarca no trono através da lealdade. Por todos os anos que viveu como Gruan, Adrian passou a acreditar que os relacionamentos devem ser de dar e receber. Antes que ele se desse conta, o dia inteiro tinha passado. O velho erudito arrumou a secretária e concluiu a sessão. Quando Nicolo se despediu, o príncipe sorria de orelha a orelha. Ele nunca se divertiu tanto apenas a tagarelar. Assim que ouviu a porta fechar-se, Adrian percebeu o que aconteceu. Ele tinha acabado de ser habilmente levado a assistir a uma palestra completa contra a sua vontade. O velho era bastante astuto, mas Nicolo também ficou surpreendido com o primeiro príncipe. O rapaz era muito diferente de como os rumores o descreviam. Proibido de treinar e livre das aulas de Nicolo, a agenda do príncipe estava livre para o dia, e ele estava entediado. Antes que ele pudesse agonizar sobre as suas escolhas de vida e ficar a apodrecer na cama, um convidado, nomeadamente o seu tio Bali Balardardad, fê-lo levantar-se. Adélia deu as boas-vindas ao tio. Já se passaram alguns dias desde o último combate de treino. Bael parecia horrível. Ele não conseguiu superar o demônio interior plantado pelo seu sobrinho nefasto. Hoje, o tio só veio para pedir desculpas. Ele quebrou a promessa que fez a si mesmo e causou um grande ferimento ao príncipe por isso. Ele não dará desculpas, embora os ferimentos de Adrian fossem os dolorosos frutos do excesso de esforço. Seu tio devia estar agonizando com os problemas de ferir a realeza. Para corrigir seus erros, o tio Bali ofereceu dar ao garoto qualquer coisa que ele pudesse pedir. Se ele tiver que desistir de seus olhos ou braços para acertar as contas, ele o fará. No final, Adrian sentiu pena daquele homem talentoso, preso por um demônio interior tão trivial, e decidiu ser generoso. O primeiro príncipe declarou sua exigência. Ele só queria sair um pouco. Seu período de confinamento forçado acabou, então ele deveria estar livre para ir. Mas o príncipe não estava falando de uma viagem de um dia. Ele planeja vagar para longe da capital. Definir o cronograma levará tempo, e eles também não podem visar um lugar muito distante. Bali aceitou seu pedido e imediatamente começou a trabalhar para que acontecesse. Depois que seu tio saiu, o príncipe ficou no quarto com Carlos. Ele pensou que o chefe exigiria algo mais irracional. Afinal, não se recebe o favor de um conde todos os dias. Francamente, Adrian só queria que o velho parasse de agir de forma tão rígida e patética, então ele pediu algo administrável. Ouvir o chefe falar tão abertamente fez o cavaleiro rir. De repente, Adélia entrou no quarto com uma carta muito esperada na mão. Era um breve relatório de progresso da senhorita Aaron Kirgayan. Ela teve um pequeno avanço e poderá visitá-lo em breve. A mensagem era curta e agradável, uma boa notícia perfeitamente cronometrada. 5 dias depois, o tio Bali mandou avisar que tudo havia sido resolvido. Depois de mais 2 dias, o dia da partida chegou. O primeiro feudo pelo qual passarão chama-se Eren.
O príncipe estava tão animado que não conseguia ficar quieto. Veja bem, o condado de Elin é o melhor local de produção de armamentos do Palácio Real. Possui uma mina de ferro para fornecer material de alta qualidade e uma guilda de ferreiros para refiná-lo. Mais da metade das armas e armaduras entregues à família real vinham de Elin. Como o nível de Drian subiu muito ultimamente, ele estava ansioso para encontrar uma nova lâmina para si. Originalmente, ele planejava pegar uma boa espada do arsenal real. Infelizmente, ele foi impedido por uma ordem real do rei. Considerando como o príncipe gordo estava agindo, ele não podia realmente culpar seu pai. Pelo menos ele pode conseguir uma arma decente fora do palácio. Surpreendentemente, o tio estava levando a excursão a sério. Assim, a jornada de aproximadamente 20 dias havia começado. A 3 dias da capital, eles chegarão à primeira parada, Elan. Depois, eles viajarão por mais 2 dias em direção ao Castelo do Leão de Ferro. Atualmente, Idrian está preso dentro de uma carruagem por 3 dias inteiros, morrendo de tédio. Adele está sentada à sua frente, mas ela também não é divertida. Talvez seu tempo fosse mais bem aproveitado verificando seu coração de mana. Atualmente, seu tanque está vazio como efeito colateral do uso excessivo do poema Matador de Dragões. Deve ser seguro começar a enchê-lo novamente, lentamente. Ele sentiu a vibração da carruagem, a corrente de ar frio do vento e a conversa dos cavaleiros, e reuniu as partículas de mana nascidas daquelas coisas. Eventualmente, ele conseguiu reformar e preencher seu coração de mana vazio. Para sua grande surpresa, o coração de mana que ele conjurou era muito maior que o anterior. Isso é apenas um pequeno vislumbre da vontade maior. É a influência de se forçar a usar o poema. Sua constituição física sofreu uma mudança qualitativa, expandindo seu coração de mana e melhorando sua capacidade de armazenar mais energia. Por meios não convencionais, ele alcançou o nível de mestre da espada, melhorando sua conexão com a fonte e levantando a restrição de algumas de suas autoridades. Seu terceiro olho e terceiro ouvido foram aprimorados significativamente. No geral, uma única sessão de meditação o levou a um nível diferente. Ele podia sentir a mudança drástica em cada pequeno movimento. Ele deu mais um passo à frente. Depois daqueles longos 3 dias de viagem de carruagem, a caravana finalmente chegou a Elin. O primeiro príncipe foi respeitosamente recebido e pessoalmente escoltado por Edgar e Torrance Elin, filhos do senhor da cidade. Em consideração à longa jornada, Edgar ofereceu-se para guiar todos aos seus quartos primeiro. Andando pela mansão Elin, Idrian viu por que este condado era apelidado de centro de produção de armamentos. Os corredores estavam repletos de todo tipo de armas. Olhando mais de perto, você veria que as lâminas em exibição são apenas peças chamativas, pedaços de metal inúteis em combate real. Com base nas primeiras impressões, Idrian sentiu-se duvidoso sobre encontrar o que procurava neste lugar. Então ele pediu para ser levado à guilda de ferreiros dentro do território. Edgar atendeu alegremente ao seu pedido. No caminho, o lorde local avisou ao príncipe que os ferreiros são pessoas rudes e teimosas, sem exceção. Quando completamente imersos em seu trabalho, eles não percebem nem mesmo se o Lorde os visita. Edgar fez um longo preâmbulo para que Idrian respeitasse o espírito do artesão, mesmo que pudesse parecer um pouco ofensivo. O calor da fornalha é intenso enquanto eles entram na sala onde a mágica acontece. O ar estava preenchido com o som do ferro sendo martelado com força. As chamas clamam. Os foles sibilam. Os ferreiros usam fogo e ferro em perfeita harmonia. Entre os artesãos nesta sala, há um som excepcionalmente claro que tirou o fôlego do príncipe. Um velho forjando diligentemente uma espada no meio da sala capturou a atenção total de Idrian. Por alguma razão, cada batida rítmica do martelo lembrava Idrian de sua primeira memória como Gruan. Adele enxugou o suor da bochecha de seu senhor, tirando o príncipe de seu devaneio nostálgico. Enquanto o resto da forja havia parado de trabalhar para oferecer seus humildes cumprimentos ao príncipe, o velho continuou seus esforços concentrados. Edgar apresentou o homem que liderava o comitê de boas-vindas como Saxon, chefe da guilda de ferreiros. Idrian não deu a mínima. Tudo o que ele queria fazer era assistir à aula magistral de forja à sua frente. Saxon tentou agradar a realeza e gritou com o velho para parar de trabalhar e mostrar algum respeito ao príncipe. Idrian teve que tapar a boca daquele filho da puta para impedi-lo de estragar as coisas. Com base nas bancadas vazias e nos olhares desconfortáveis que recebia dos outros ferreiros, parece que o chefe da guilda arrastou todos para fora sem que lhe pedissem. Como sinal de respeito, ele implorou aos ferreiros que voltassem ao trabalho. Com todos de volta aos seus postos, o príncipe se concentrou e continuou assistindo a um verdadeiro espetáculo. Ele apenas ficou ali, observando um velho sem camisa bater seu martelo em um aço quente repetidamente. O príncipe estava completamente absorto no processo. Ele estava no meio de um mundo em chamas. Em todos os anos de sua existência, ele nunca havia sentido essa sensação antes.
Depois que saíram da forja, Edgar explicou que o velho vinha forjando e derretendo repetidamente a mesma espada nos últimos 6 meses. Dizem que toda espada que o homem forjou é uma obra-prima. Ele não é chamado de mestre artesão à toa. Nenhuma de suas criações carecia de qualidade, mas ele as derretia todas da mesma forma. Além disso, no último mês, o velho mal dormiu. Ele se dedicou completamente ao seu trabalho. Dada a sua idade, é um pouco preocupante. Vários dias depois de chegarem a Ellen, o príncipe tornou uma ocorrência regular visitar a forja cedo e sair tarde da noite. Ele apenas observava o mestre artesão continuar a intensa rotina diária em silêncio. Ao contrário da tensão causada pela chegada do primeiro príncipe, ele não causou nenhum incidente. Sua estadia em Elan finalmente chegou ao último dia. No dia da partida, o mestre artesão estava trabalhando mais intensamente do que o normal. O príncipe esperava ficar até poder ver o produto final, mas quem sabe quanto tempo isso levará. Ele só pode partir com um profundo sentimento de arrependimento. Há inúmeros assuntos a serem tratados. Na véspera de sua partida, Idrian ordenou que seu povo preparasse um banquete de despedida. Após o banquete, Edgar veio correndo à sua porta logo pela manhã. Ele gritava animadamente sobre a espada finalizada do mestre artesão. Empolgado pra caramba, o príncipe correu em direção à forja e viu o velho segurando uma arma majestosa. Ele estava limpando suavemente as bordas de sua mais nova criação mortal. Assim que ficou 100% limpa e afiada, o mestre artesão entregou voluntariamente a arma ao príncipe. Olhando para a lâmina, Idrian podia visualizar as palavras que encapsulavam perfeitamente o momento. Era uma arma aquecida como o sol nascendo no horizonte, esfriou até sua tonalidade combinar com as vestes carmesins reais, uma espada semelhante ao sol e ao rei nasceu. Quando se tratou de nomear a espada, o artesão sugeriu o nome da Marung. Para o artesão, significa crepúsculo. Para o príncipe, será a alvorada. Assim que a arma foi entregue ao seu legítimo dono, a exaustão rapidamente alcançou o velho. Antes que ele pudesse desabar no chão, o príncipe segurou o mestre artesão. Sentindo o pulso fraco no corpo do velho, Idrian decidiu passar mais uma noite em Elan. Em seu leito de morte, o velho recontou o momento em que viu o príncipe observá-lo trabalhar. Naquele primeiro dia, a espada tomou forma em sua mente como se guiada pelo destino. A própria espada escolheu o dia em que nasceria. Sabendo que o artesão já estava a caminho da vida após a morte, Gruan decidiu ser sincero e revelou seu segredo. Surpreendentemente, o velho aceitou a revelação muito bem. Um ferreiro e uma antiga espada conseguem entender melhor o coração um do outro. Como seu último pedido, o artesão estendeu sua mão trêmula e pediu para segurar por um momento a última espada que forjou. Segurando o cabo, ele abençoou a espada para ser tão grande quanto seu dono um dia foi. Adrian prometeu que seria, e o velho finalmente deu seu último suspiro. Quando o sol nasceu, Edgar voltou correndo para a tenda do príncipe para admirar a nova espada, da Marung, uma lâmina forjada com a própria alma. Ele tentou convencer o príncipe de que a espada do velho não era adequada para o manejo e que ele deveria usar uma espada mágica. Embora não fosse de primeira linha, a espada mágica apresentada por Edgar era pelo menos de um bom nível intermediário. Percebendo o esquema de Edgar, o príncipe descaradamente pegou a espada mágica e se recusou a entregar a Damerung. Para garantir que não seria contrariado, ele fez questão de pressionar Edgar usando a lealdade da família Elan à coroa. Tudo que o nobre astuto pôde fazer foi engolir o prejuízo e disfarçar. Ele planejou atrair o príncipe com uma espada mágica chamativa em troca da lâmina do mestre, apenas para acabar entregando 2 armas preciosas de graça. Sem mais demoras, a caravana partiu. A cavalaria cavalgou à frente a toda velocidade enquanto as carruagens e a infantaria seguiam em um ritmo moderado. Para compensar os atrasos, eles precisavam se apressar. A caminho de sua carruagem, o príncipe esbarrou no tio Bali. Eles mal se viram durante todo o tempo em que estiveram em Elen, já que Bali estava ocupado com uma tarefa separada. De agora em diante, eles cavalgarão arduamente para chegar à fortaleza do Leão de Ferro ao anoitecer. Curiosamente, o príncipe não sabe andar a cavalo. Ele foi literalmente uma espada por sabe-se lá quanto tempo. Então como ele saberia andar a cavalo? A estrada para o castelo do Leão de Ferro era acidentada. Ele teve que aprender a cavalgar no caminho. Houve muito vômito, empinadas malucas do cavalo e reviravoltas bem evitáveis. Mesmo não sendo a viagem de meio-dia originalmente planejada, eles conseguiram chegar ao destino em aproximadamente um dia inteiro de cavalgada. O prestígio dos Leões de Ferro da casa de Burrodan foi personificado pela festa de boas-vindas organizada para receber o nobre descendente de Leuberger. Esses leões eram muito mais espirituosos do que o esperado. O motivo era óbvio. Esses rapazes não devem estar felizes que sua deusa foi levada por um príncipe esbanjador. Pensando que seria divertido provocar os leões, Idrian caminhou confiantemente em direção a Aro. Uma vez frente a frente, a honrada cavaleira dobrou o joelho e fez a saudação mais respeitosa ao seu senhor.
Os leões de ferro quase pularam no primeiro príncipe ali mesmo. A reação deles foi bastante imediata, mas a de Adélia Barnes também. Se Adélia se perdesse em hostilidade neste momento, seria uma má notícia. O príncipe teve que tirá-la de sua fúria assassina e fervente. Ainda bem que ele tem desenvolvido constantemente a subserviência dela. Ele se virou para Arwen e convidou a Rosa Espinhosa para segui-lo a outro lugar. Há muitas histórias que eles ainda não compartilharam. Seria melhor se os leões atrás dela viessem junto. A primeira parada do príncipe ao chegar foi o campo de treinamento. Ele estava muito ansioso para testemunhar os leões de ferro, que diziam ser os melhores do reino, em ação. Idrian lançou um desafio aberto para qualquer um corajoso o suficiente para se apresentar, mas seu status como primeiro príncipe era um pouco pesado. Então ele jurou em nome dos Leuberger que ninguém seria responsabilizado pelos resultados de quaisquer duelos hoje. Quando tratá-los com panos quentes não funcionou, ele recorreu a provocar os leões. Se ninguém cruzar espadas com ele, a reputação de renome mundial não deve passar de um blefe. Certo? Incapaz de aguentar mais a provocação, Dali da casa da Nan se apresentou. Ele afirmou estar longe de ser digno de representar a espada dos leões de ferro, mas está pronto para se posicionar. O príncipe ficou feliz que alguém finalmente caiu em sua isca de raiva. Dali aqui decidiu tomar a iniciativa e atacou com sua lâmina de madeira em punho. Adrian recebeu a primeira troca com uma resposta estrondosa que destruiu o corpo de Dali de dentro para fora. Sua cabeça ruiva deslizou pelo chão mamacento do campo de treinamento. Já foi, faltam muitos. O príncipe implorou aos cavaleiros que fizessem fila e o enfrentassem. O próximo na fila era Paul Rotem, um veterano do terceiro ano, em oposição ao calouro Dali. Como esperado, o cavaleiro com cara de bebê foi massacrado sem chance de lutar. Ali, um aprendiz do quinto ano, achou que era o cara. Ele não era. Judite seguiu o exemplo, e o príncipe lhe mostrou direitos iguais, lutas iguais. Cada pessoa enviada pelos orgulhosos leões de ferro perdeu de forma espetacular. Essa surra continuou por meio-dia. Adrian nunca sofreu um único arranhão. Depois de acabar com os aprendizes, o príncipe sentiu vontade de mexer com os membros oficiais da Ordem de Cavaleiros. Para causar mais confusão, ele anunciou em voz alta que Arwen voltaria com ele. A Rosa Espinhosa não demonstrou hesitação e aceitou o capricho de seu senhor. Este simples truque fez com que um dos membros oficiais dos Leões de Ferro se levantasse e falasse. O cavaleiro tinha ouvido falar do amor do príncipe por apostas, então sugeriu uma pequena aposta para animar as coisas. Antes que o cavaleiro pudesse se envergonhar tolamente, Idrian bateu o pé e estabeleceu que Arwen não é um prêmio de torneio. Eles deveriam apenas apostar outra coisa. Ele jogou a espada de treinamento gasta e pediu a Carlos uma lâmina de verdade. O primeiro príncipe desembainhou a espada mágica e a colocou em jogo para um duelo. Qualquer um com olhos decentes podia ver que a espada mágica é um tesouro. Desconfortável com o arranjo, Arwen tentou se voluntariar como o prêmio, mas ela é simplesmente 1000 vezes mais preciosa do que uma mera espada. O valor de uma futura mestre da espada é incomparável ao aço forjado. Dana da casa Fahrenheit aceitou o desafio. Como um cavaleiro oficial dos Leões de Ferro, ele está prestes a alcançar a corrente tripla. Ele está basicamente na corrente dupla. Sua espada é a 17ª lâmina feita pelo mestre artesão. Para manter a justiça, ele também está disposto a apostar esta arma valiosa em um combate singular. Levando essa luta um pouco mais a sério, o príncipe decidiu usar sua arma principal, a 100ª e última obra do mestre, concluída há apenas alguns dias. Dana ativou suas correntes. Embora ele discorde do caminho da espada que o príncipe está a trilhar, os esforços para lá chegar são evidentes. Por respeito a isso, Dana jurou dar o seu melhor neste duelo. Idrian nunca se vai habituar a que as pessoas se refiram ao seu coração de mana como o caminho errado. Ele aprendeu que o respeito que lhe é dirigido deveria, na verdade, pertencer ao seu povo trabalhador. O príncipe implorou a sua serva e cavaleira em treino, Adélia, que observasse de perto o que estava prestes a acontecer. Este caminho é aquele que os dois irão trilhar. Influenciada pela aura do seu senhor, Adélia inconscientemente equiparou a sua frequência por trás. Sem falhar, ela está pronta para fazer tudo o que o príncipe queira e precise.